Moncoque, panelas de alta performance certificadas com nota A pelo Inmetro e aprovadas pela Anvisa. Moncoque une inovação e segurança em cada detalhe, com tecnologia avançada para um preparo mais fácil e eficiente. Com design sofisticado e qualidade profissional, a Moncoque transforma a sua cozinha em um espaço de estilo e praticidade. Aproveite agora mesmo 40% de desconto exclusivo usando o código PODMEN40. Boa noite, você que está em casa, você que está assistindo o Podman na área. A gente só pode agradecer você que prestigia. A gente está com um mês de programa, já estamos quase com 3.000 inscritos. Graças a você que assiste o nosso programa, eu, Alexandre Correia, estamos muito felizes com isso. Já passamos de 300.000 visualizações em um mês. E isso a gente está procurando fazer um trabalho sério, um trabalho diferenciado que leva realmente informação para a casa das pessoas, porque as pessoas precisam saber da verdade. As mídias brasileiras, elas manipulam muito o brasileiro. Tem muito brasileiro sendo manipulado e não tem a percepção disso. Mas a gente vai entrevistar uma pessoa diferenciada hoje, porque ela é muito conhecida no TikTok. No Instagram está começando a migrar. Ele começou com uma brincadeira, né, que a coisa ficou séria. Aí eu gostaria de passar só um briefing de quem é ele, ó. Nasser Imad. Ah, pera um pouquinho, gente. Vocês vão perguntar, cadê o Alexandre Correia? É verdade. Ele é a estrela do programa. Eu não posso negar. Mas ele tá chegando, é porque São Paulo não pode chover, né? Quando chove, para tudo. Ele falou, Tobia, começa, que eu já vou chegar chegando. Ele já deve estar estourando aí mais um pouquinho. Alexandre, vem devagar, garoto. Vamos lá. Esse é o cara, Nasser Imad, 64 anos, divorciado, nasci na Síria e vim para o Brasil de navio em uma viagem de 6 meses. Nasser Imad, quem é você? Olha para aquela câmera e fala para nós. Seja bem-vindo ao Podman na área. Obrigado, boa noite a todos, né? O pessoal da produção aí que tá dando suporte, né? Eu sou uma pessoa comum, normal, como todo mundo, como todos nós aqui, né? É só que o que aconteceu? Aconteceu em algum momento uma pessoa comum com uma experiência já a idade já é a própria experiência, né? Eu comecei muito cedo, a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade e tudo, então eu amadureci muito rapidamente, né? Então, eu posso dizer para você o seguinte, que eu sou um cara de 64 anos, mas com uma vivência, eu acho que de mais do que 64 anos, né? E fiz uma brincadeira, que nem você falou, fiz uma brincadeira, e essa brincadeira me trouxe aqui hoje, né? São 4 meses aí nessa brincadeira. Na verdade, não seria uma brincadeira. Quando eu fiz, eu vou te falar exatamente o que... Eu vou fazer uma metáfora aqui que fica bem fácil do entendimento. Imagina você numa escola, criança, jovem, né? Todo mundo namorando da escola e você não. Aí você faz um bilhetinho. Pô, tô cansado, queria arrumar uma namorada e tal. E levanta pra qualquer coisa e o bilhete cai no chão. E algum pega o bilhete e, bum, espalha na escola. Então, eu vou parar você um pouquinho, porque é o seguinte, a gente tá... eu tô falando pra essa câmera aqui, mas deve estar aquela câmera aberta. É nessa câmera aqui, ó. A produção tem que alinhar agora comigo, né? É isso? Não, a gente tem que explicar pras pessoas o porquê que você tá aqui. Porque o Nasser é um cara que, em 4 meses, ele criou um vínculo com o lado feminino, com as mulheres que estão emocionalmente abaladas, emocionalmente machucadas, com depressão, tomando remédio, destruídas. E por conta desse trabalho que ele começou na internet despretensioso, a coisa cresceu. Como nós estamos aqui falando sempre de mulheres e de homens e de assuntos que são pertinentes, esses assuntos que são importantes, que acontecem na sociedade e no mundo, a gente também tem que abordar o lado feminino também, logicamente, em dizer que tem muita gente doente, tem muita gente deprimida, tem muita gente chateada, e é por esse convite que você veio aqui. E aí, completa seu raciocínio, desculpa te cortar, mas para quem está assistindo tem que entender. Para entender, ó, é exatamente isso. Aí, eu fiz uma postagem
coloquei lá na postagem uma foto, nada mais do que isso, com uma música do Gustavo Lima, inclusive. Uma foto dizendo, ó, 64 anos, divorciado, tal, à espera da sua alma gêmea, alguma coisa nesse sentido. Explodiu. Quando explodiu, quando eu fiz essa postagem, foi o moleque que estava escrevendo o bilhetinho, que se sentia, pô, tô 11 anos sozinho. De 18 divorciado, 11 sozinho. E quando explodiu, eu tomei um susto. Tomei um susto porque eu não tinha ideia, não tinha noção do volume, né, da quantidade de mulheres que estão vivendo sozinhas e sofrendo, né? Aí você colocou um vídeo e... Aí eu comecei a... Não, eu comecei a direcionar. Aí eu já percebi que existia um problema grave no país. Problema grave, porque não é normal você receber uma foto, não era um vídeo, uma foto. Não era nem um vídeo, era uma foto só. Uma foto de um cara de 64 anos falando que tá sozinho e acredita no amor ainda. Aquilo teve um impacto gigantesco. Eu percebi isso, quando eu percebi, eu comecei a direcionar meus vídeos para tentar ajudar elas. Porque eu falei, pô, o volume é muito grande, tem muita gente sofrendo. Tomei um susto com o volume de mensagem que foi chegando. Mas como é que você sabia que elas estavam precisando de ajuda? Que imediatamente... Quando você estava simplesmente falando que você gostaria de arrumar uma companheira, que você exatamente. acreditava no amor. Mas como que você sabia que você precisava ajudar Houve uma enxurrada de mensagem no dia seguinte. Além da postagem ganhar velocidade rápida, né? Ela começou 120 mil, 200, 250, começou a subir de uma forma maluca. E eu comecei a receber uma centena de milhares de mensagens. E todas elas, na maioria delas, a gente percebia que era gente já com problema. Quer dizer, ela já demonstrava de cara, ó, eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque eu sofri isso, blá, blá, blá. Eu não acredito. Por que eu não acredito? Por causa disso, disso. Eu comecei a receber um monte de informação que eu não tinha noção. Eu tinha noção que a gente vive um problema, claro, eu tenho essa noção. Eu não sou um cara de 64 anos vivido. Eu tenho noção que o país vive um problema, o mundo vive um problema de relacionamento. Por quê? Porque a gente percebe. Hoje estão jogando os homens contra as mulheres contra os homens. Existe toda uma força. A gente vai abordar esse assunto mais na frente. Porém, a gente tem que dar esse briefing para as pessoas entender. Ó, só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tava tomando um café com ele ali, e aí eu fiz Como é que tá aqui, ó? Vamos lá? Fez uma foto. Olha, uma análise do TikTok do Nasser. Daqui a pouco você vai dar o seu TikTok para as pessoas. Do dia 1º de agosto a 4 de dezembro, que é ontem, né? 124 dias. Aqui tem 21 milhões de visualizações, 235k no perfil, 1.700.000 curtidas e 361 mil comentários. 361 mil comentários. Não tá levando em consideração as mensagens. A mensagem tem o dobro disso. Tem mais do que o dobro. Em quantos dias? 120 dias. 4 meses. Em 120 dias, você chegou aí. Agora eu vou dar para você. @Nasser. Com 2 S. IMAD6. @Nasser. IMAD6. Demudo. Demudo. D6. Aqui no TikTok, 157.800 inscritos em 4 meses. Isso é um fenômeno de a gente perceber de que, um exemplo aqui, ó, para você, ó, você entra no TikTok dele aqui, você que tá vendo o programa, você pode clicar no TikTok, ó. Eu vou falar um detalhe aqui, que deu 1.400.000. Ele vem andando. Sensibilidade é a habilidade de tocar as feridas dos outros e curá-las sem deixar o quê? Suas impressões digitais. Você quis dizer o que com isso? É o fato de você ajudar sem você conhecer, sem elas conhecer pessoalmente, que é o caso que tem acontecido muito. Eu tenho ajudado sem saber como eu tenho ajudado. Agora, é claro, a gente vai passando o tempo, a gente vai entendendo como é que a gente chegou nisso, né? Como é que a gente tem ajudado, né? Aqui deu... essa frase sua, e você andando de lá pra cá, né? Você vem andando numa boa.
Tem nada, um vídeo simples. Signo de peixes, divorciado. Então, Aqui deu 1,5 milhão. 1.400.000, quase 1,5 milhão de visualizações. Isso é muito sério, né? Significa que realmente as mulheres mais velhas, né? Mais 40, né? Mais de 40. Não, então mais a gente 40. não pode chamar as né? mulheres velhas maduras, de 40. maduras. Não, maduras. hoje a mulher de 50, ela não é velha. Não, são mulheres maduras, não é velha, maduras. As mulheres maduras. Tá vendo? E assim, conta pra gente aí como você se tornou esse fenômeno, né? Porque isso é um fenômeno. E a percepção. Qual foi o caso mais que te chamou a atenção? Ó, aliás, o que me estimulou também, não foi só o que me chamou a atenção, me estimulou e me tirou da rota. Que é o primeiro princípio da minha prioridade era encontrar uma parceira adequada, que é o que eu queria que acontecesse. Mudou tudo, mudou quando eu percebi que sem perceber, eu consegui tirar uma pessoa deprimida, uma pessoa doente, que já estava com 46 quilos, que não é brincadeira, 46 quilos é uma criança. Mas como assim? Entendeu? Conta detalhadamente essa história. Não, você viu ela por vídeo? Ela conversou por onde? Começou assim, a mãe dela me mandou uma mensagem, que a mãe dela viu meus vídeos, que é o perfil. Né, a coroa. É o perfil. Aí a mãe dela deu o celular para ela doente, ela estava 10 dias já sem banho, sem alimentação. A água, a mãe que colocava na boca, a comida colocava na boca, porque ela não estava conseguindo, mas não tinha mais força para isso também. E a mãe te procurou para falar o que para você? Depois, a mãe procurou depois. A mãe viu o vídeo, a mãe estava em depressão também, por causa da filha. Né? A mãe estava. Eram 2 residências no mesmo terreno. Então a mãe saía da residência, deixava lá os irmãos, sei lá, né, a família dela, ia para a residência da menina para fazer ela comer. Produzia lá comida para ela, fazia uma sopa, dava água para ela sobreviver. E você falou para mim nos bastidores que ela estava 10 dias sem tomar banho. 10 dias sem banho, não levantava, não conseguia levantar, estava sem Mas força. qual foi o motivo que ela estava? Por conta de quê? Então, é uma depressão. Normalmente, a depressão, ela tem sempre um gatilho. Qual foi o gatilho? O gatilho foi o abandono do parceiro. Então, o marido dela a abandonou. Abandonou como na maioria dos casos, né, que a gente tem no Brasil. Infelizmente, a gente vem vivendo uma crise gigante de relacionamento, né? Principalmente no nosso país, porque é um país subdesenvolvido, a gente tem, infelizmente, de uma forma totalmente errada, né, e imatura, na maioria das vezes, principalmente no Norte e Nordeste, onde as meninas casam muito cedo, não tem essa maturidade, né, para ter uma responsabilidade afetiva ainda. E no caso dessa moça, como na maioria dos casos, ela, num determinado momento, o cara começa a trair, faz aquela coisa toda, ele destrói com a alma dela e abandona depois no momento que ele vê que ela já não tá dando mais para nada, ela não tá conseguindo nem ficar viva mais, né? E é o que aconteceu com essa moça. E ela se entregou para a depressão. É um gatilho que eu falo, o gatilho foi o abandono. Aí ela se jogou na cama, se jogou, abandonou o emprego, se afastou do emprego, abandonou o emprego, não comia mais, não bebia água, a mãe dava na boca, que nem uma criança. Ela estava com 46 quilos. Uma mulher. Ali, imagina o que a mãe estava sentindo. Sofrimento da mãe. Então a mãe, quando viu o vídeo, ela estava extremamente triste. A mãe. Quando ela tá olhando o TikTok do nada, ela viu um cidadão, uma pessoa com 64 anos, que aí ela remete para ela assim, alguém mais velho do que ela mesmo. Eu sou mais velho do que a mãe. Essa mãe, ela tem 58 anos. 57, 58, eu acho que ela estava fazendo. Então, a mãe viu aquilo, achou engraçado, ela achou carinhoso, achou engraçado, ficou feliz com aquilo. Ela quis mostrar para a filha. Então, ela quis mostrar para a filha, assim, que ela estava também se recuperando, sei lá, dessa depressão. Ela não sei como ela levou para a filha. Como é que ela alegou? O que ela alegou para a filha, né? Mas ela levou o celular e mostrou o vídeo para a filha. No dia seguinte, ela levou de novo, tinha outro vídeo, mostrou outro vídeo novamente. E a menina reteve, a menina não, a moça, a mulher, porque ela tem 39 anos, é uma mulher. Ela reteve o celular. Ela ficou com o celular, que era o celular dela, que ela não estava nem atendendo, não estava fazendo mais nada. E ela começou a acompanhar.
começou a acompanhar. Como eu colocava 2 stories todo dia de manhã, eu coloco 2 stories, 2 à noite, todo dia, de segunda a segunda. De segunda a segunda. E eu tava preparando os vídeos, eu fazia um vídeo um dia sim, um dia não. Os vídeos eu não conseguia, ainda não consigo colocar todo dia porque eu trabalho, tenho outras atividades, né? Bom, o importante nisso tudo, a mãe um dia, eu acho que passou 6, 7 dias depois que ela entregou o primeiro vídeo pra filha ver, a mãe entra na casa, quando vê a mulher, a filha em pé, lavando louça, a mãe ajoelhou no chão e começou a chorar. E agradeceu a Deus. E escreveu pra mim toda a história. Daquele dia, eu tomei uma decisão na minha vida. Daquele dia, eu comecei a trabalhar pra elas. Esqueci da minha questão, da minha prioridade, do meu relacionamento. Se tornou ridículo o meu relacionamento. Só que eu continuo usando a mesma forma. Mas eu tô trabalhando pra elas. Como é que eu fiz? Eu comecei a trabalhar, abrir live. E nas lives eu comecei a interagir com elas. Então, aí eu fui sentindo. Aí a coisa foi aumentando. Ao absurdo hoje de chegar de mais de 10 mil mensagens por dia eu recebo. É uma loucura. Ninguém acredita até pegar o meu celular. Quando a pessoa pega na mão, ela fala assim, não acredito. Quando ela pega na mão e entende a história, e são o quê? São pessoas machucadas, pessoas sozinhas, né? Com um braço dado já à depressão. Na maioria delas, eu sempre digo que a solidão, ela é o maior gatilho da depressão. E a solidão é o processo que eu tô lidando. Eu esqueci a minha prioridade, que era encontrar uma parceira, e passei a priorizar o quê? Minimizar a solidão delas. Foi assim que começou. Então, mas E assim que a gente vem trabalhando até agora. Então, Nasser, você sabe muito bem que talvez essa seja a sua missão. E a Eu já entendi responsabilidade, porque é o seguinte, Deus ele demora, mas todo mundo tem um propósito na Terra. E a gente realmente percebe que as pessoas estão sem paciência, relacionamentos descartáveis. É muito difícil tudo isso. Tobias, você tocou num assunto muito importante, que é a missão de Deus, né? Você vai ouvir um negócio aqui que nem elas sabem. Eu acho que minha sobrinha talvez saiba de alguma coisa, mas é muito Aliás, forte. dá uma boa noite para as duas que estão aqui. Boa noite para Emily, minha sobrinha, e boa noite para minha amiga Eliana. Eu tive um câncer no reto há 2 anos atrás e passei uma situação da solidão. Eu estava sozinho aqui em São Paulo e vivendo um câncer que estava me destruindo, porque era toda hora que eu ia no banheiro era dor e sangue, dor e sangue, dor e sangue. E eu fiquei quase 2 anos nesse sofrimento. Rapaz, eu consegui dar a volta por cima nesse sentido. Depois disso aí, eu me senti diferente. Você venceu o câncer. Venci, fiz a cirurgia. Mas eu sei quem que fez você dar a volta nisso. Então, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Ele que é o único e suficiente Salvador. E eu ficava pensando como, de que forma e por quê, né? O que eu deveria... Sabe quando você fala assim, retribuir? Deus, eu quero te retribuir. Exatamente. É isso. Quando você tocou no assunto, eu até tenho essas imagens quando eu estava internado e tal, eu nunca usei, nunca falei com ninguém sobre isso. Você sabe que eu acho que eu sou muito religioso, né? Com certeza Deus ele escolhe algumas pessoas para poder fazer alguma coisa, porque sozinho ele não tá aguentando, né? Sim. O mundo tá perdido, cara. O mundo tá assustador. O mundo tá... Eu falo sobre isso. O que tá acontecendo com as pessoas, cara? O calor humano diminuiu. A gente achou que depois da pandemia as pessoas iriam evoluir. É o contrário. Elas adoeceram. Pioraram e adoeceram. E essa maldita internet, esse maldito telefone celular afastou todo mundo das suas famílias, das suas casas, dos seus verdadeiros amores, que são seus pais, que estão assistindo esse programa, que querem, que clamam respeito, um pai clama carinho, o pai clama um abraço, e a gente aqui fala de injustiça social, a gente fala de injustiça particular, e realmente me tocou dessa maneira, porque se foi um fenômeno,
é porque tem a mão de Deus. Sim. Nada é fenômeno sem a mão de Deus. A pessoa fala, eu sou um sucesso. Meu amigo. Não tem, a gente não é nada. Nada. Então não você jamais nada. se esqueça, porque eu estive na igreja ontem, e aí o pastor falou assim: você atinge o que você quer, você chega no sucesso, na fama, no dinheiro, num excelente casamento. De repente você se perde com dinheiro, você se perde com carro, com mulheres, com barco, com fama. Aonde você deixou Jesus? Qual foi o momento que tudo isso te encantou, né? E você deixou Jesus? Então isso aí fica uma mensagem para você que é austero, que tem nariz em pé, que se acha melhor do que os outros. E aqui nós estamos com... É que a gente é... Eu vou te apelidar aqui agora. Eu acho que você é o terapeuta do amor. Você é o terapeuta do amor. Porém, com muito mais responsabilidade. Por que eu vou te falar com muito mais responsabilidade? Porque elas podem te amar como homem. Sim. E elas podem te amar como irmão em Cristo. E aí, quem tem que ter essa responsabilidade é você. A gente conversa muito na live, eu converso muito com... Na verdade, eu uso a live pra quê? As pessoas que sobem na janela pra contar a história delas, no momento que eu tô conversando com elas, eu tô respondendo a todo mundo, na verdade. A todos que estão na rolagem, né? Que estão... Então eu pego sempre o gancho de quem tá ali, eu ouço a história dela e vou pincelando ponto a ponto para que quem tá na rolagem também perceba isso, porque você pode até mudar a vida da pessoa que tá lá embaixo. É isso que eu falo para elas. Fala, gente, presta bastante atenção, porque a pessoa que sobe aqui, ela sobe machucada. Eu já peço a gentileza, e é uma questão até de empatia humana, né? Fala, pô, não brinque com a pessoa que tá aqui em cima. Brinca aí embaixo, mas aqui em cima não. Porque ela tá aqui, ela veio aqui pra... a live tem esse objetivo, é dar voz a elas. Elas nunca tiveram, elas não tiveram. Se você abrir todas as lives, você vai ver que quem tem voz é garotinha. É menininha de, desculpa a expressão, pode, não sei se pode falar, mas... Fala o que você menininha quiser. de bundinha, entendeu? De peito grande, bundinha bonitinha e tal. Essas aí tem tudo que é live. Essas mulheres não tinham voz, não tinha. Eu dei a voz a elas. Elas sobem, contam a história delas, a gente discute a questão do relacionamento delas, onde elas pecaram, onde o parceiro dela pecou, qual é o erro, como é que a gente faz para corrigir, o que a gente deve fazer a partir dali. E aí entra tudo, entra Deus na história, entra a família, porque a gente tem que entender que o mundo vive uma guerra espiritual. Violenta. Entendeu? E a gente está no meio dessa guerra, entre o bem e o mal. E o mal, ele é sorrateiro, ele sabe por onde ele anda. Como é que ele faz? Como é que ele faz para ele ganhar terreno? Ele vai nas instituições. Na primeira que ele foi família. Como é que ele começou a destruir a família? É simples, ele tirou a fé. Só tirar a fé da molecada que é o caminho para você começar a destruir a família. É o primeiro relacionamento que ele foi para tentar destruir. E depois ele partiu para destruir quem? A relação homem e mulher. Se fosse para andar um contra o outro, ou se fosse para andar sozinho, Deus não teria criado um homem e uma mulher. Ele criou os dois justamente para andar um lado a lado. E o mal, ele trabalha ao contrário, né? Ele colocou os homens de um lado e a mulher do outro. Ele colocou a gente, transformou a gente em inimigos. Então, do jeito que a gente tem milhares de mulheres sozinhas, nós temos milhares de homens sozinhos também. Só que tem um diferencial no psicológico de um do outro. Uma se afunda, uma se isola. E essa que você estava falando, que estava lá deitada, que a mãe, que ela começou a lavar a louça. Voltou a trabalhar. Então, como é que foi esse processo rápido? Ela foi trabalhando isso, ela voltou. Mas você começou a falar com ela? Eu comecei, na verdade, eu continuei falando com a mãe. E eu fiquei muito preocupado e fui recebendo a informação da mãe, até porque tem que entender que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu orientei até a buscar um profissional da área, né? Mesmo conhecendo, mesmo sabendo muito bem como é que funciona. Com ela você não falou? Não, eu evitei de falar com ela, porque ela chegou num ponto que era... Eu acho que eu posso falar aqui que não tem problema, mas era o suicídio, era o processo dela, ela estava nesse processo.
Então, eu tirei ela dali, só fiz ela andar de novo, fiz ela voltar ao O trabalho. que a mãe te Entendeu? fala dessa história toda, já que você só falou Com a mãe. ela te agradece? Ela não só me agradece, ela é uma das pessoas que oram por mim todos os dias. Virou Ela sua amiga. Ela ora de manhã, de tarde, de noite, ela ora por mim, pelo meu neto que veio morar comigo. Meu neto tem 23 anos e foi uma companhia para mim depois desse problema que eu passei, né? Sozinho aqui em São Paulo. Ele veio para me fazer companhia, para ficar comigo aqui em São Paulo. E ela sabe da história do meu neto, porque sabe que é ele que filma pra mim, que faz os filmes, tudo pra mim. Então ela todo dia ela ora por mim e por ele. Mas não só ela. Hoje eu acho que eu tenho uma gama assim, são três parcelas ou 3 grupos de pessoas que me seguem, de mulheres que me seguem. Um grupo reza por mim e quer só o meu bem e é só isso que elas conseguem enxergar porque elas entendem que eu sou um artista para elas. Uma pessoa que leva para elas paz, tranquilidade, né? Um outro grupo quer que eu arrume alguém. Tem outro grupo que fica, não, como é que você não arrumou? Como é que você não pegou? 160 mil te segue. Como é que você não tem essa mulher? Entendeu? Então tem um outro grupo que fica, né? E tem outro grupo que quer ser a própria mulher, quer ser a escolhida, que elas acham que eu tô escolhendo. E eu vivo falando, gente, eu não tô escolhendo nada. Até porque amor não é assim, ele não funciona desse jeito. Amor você não pega em prateleira, não é assim, você aponta o dedo e fala, eu quero amar aquela pessoa. O amor acontece. Agora, eu tenho uma energia muito forte. Eu sei que dentro da minha energia já existe essa pessoa. Eu não sei quem é. Ó, você falou que não é psiquiatra. Não, não sou. Não é terapeuta. Não, não sou. Não é o quê? Psicólogo. Não sou. Só que é o seguinte, o que eu percebo em você, porque a gente tem uma percepção, graças a Deus, que a experiência como homem, você vai esperar essa mulher que vem na mão de Deus. Na mão de Deus, exatamente. Mais ainda, por que você tem toda essa experiência? Porque você mesmo aqui, ó, se intitula que aos 18 anos apostava com os amigos quem que conquistaria qualquer mulher. Que frase é essa? Não, foi assim, ó. Eu desde criança... Gente, vamos justificar aí, vamos passar a mão na cabeça do Nasser, que é aos 18 anos. Hoje ele tá com 64. O que eu quero dizer é o seguinte, que ele amadureceu muito, ele já pintou e bordou, mas chega um momento que aquilo já não tem mais graça pra você como homem. Você precisa de uma alma mulher do seu lado. E você não precisa simplesmente de uma mulher qualquer, porque mulheres têm de todos os cantos e homens também. As mulheres, eu aconselharia as mulheres que são aquelas que elas valorizam o lar, que cuidam do lar, elas mesmas se autovalorizarem. As mulheres de hoje estão se desvalorizando demais. E esse bando de homem imbecil aproveita da pureza daquela mulher que não tem experiência, que não tem maldade, né? E aí também nós vamos falar da pauta das mulheres que aproveitam dos homens, que entram na alienação parental e quer se avantajar do cara, afastar o cara da vida dela, afastar os filhos da vida dela, afastar ainda, tentar tomar toda a grana do cara. Me fala dessa frase. Então, ó, vamos lá. Começamos lá atrás. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade, já saía pra quem é de São Paulo que vai saber, Jardim Santo Eduardo, Valo Velho, pegava um ônibus, descia em Santa Amaro, pegava outro, descia no Largo da Concórdia, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos é uma criança. Olha para uma criança de 10 anos hoje, tenta imaginar uma criança de 10 anos trabalhando no centro da cidade, numa fábrica de roupa. Eu tive que começar cedo, meu pai era assim, nós somos sírios, os sírios amadurecem muito rápido mesmo. Na Síria, o processo de amadurecimento é muito rápido, porque eles casam muito cedo também. Meu pai casou com 14 anos, minha mãe com 12 anos. Então, você vê como é que é, né? Bom, então... Vai lá, conclui. Então, aí isso foi o que me jogou na vida rapidamente. Então, você pensa num menino de 12 anos, mas já vivido. Uma cabeça já um pouco melhor. É claro que ele vai ter uma facilidade maior para se relacionar com uma menina. Só que eu também já vivia, eu tinha um outro problema. Eu só vivia no meio das meninas, no meio das mulheres. Foi um ponto que me... Você se identifica com o sexo feminino? Sim, eu sempre achei que eu tenho a alma de mulher. Eu tenho uma alma de mulher, por isso que eu entendo bem as mulheres.
Por isso que eu compreendo muito bem. Eu sempre tive a facilidade de conhecer uma mulher. Sempre tive. Porque eles brincavam comigo com 18 anos. Jogavam numa mesa desse tamanho, todo mundo jogava dinheiro em cima da mesa. E falava assim, Nasser. O cara falava, eu vou no Nasser. O cara falou, não, essa aí ele não consegue. Ele jogava em cima da mesa. E eu levantava, eles apontavam o dedo, eu ia em quem fosse. Eu conseguia pegar o telefone dela, sei lá, qualquer coisa, mas era... Cara de pau, você era cara de pau. Não, eu sabia como lidar com ela. Eu já sou um tipo de homem. Lidar com ela. Eu já sou um tipo de homem que eu odeio tomar fora. Então. Se eu não perceber que a mulher deu algum sinal, então. eu não. Cara, mas eu fico com depressão se eu tomar um fora. Então eu não me arrisco. Mas essa eu tenho uns amigos meus, cara de pau, entendeu? Os caras então, mas essa é a diferença. Eu não sou cara de pau, sou tímido. Você acredita? Sempre fui tímido. A minha família pode dizer. Eu, com 6 anos, quando uma parente nossa, uma prima nossa, me deu um beijo, eu me escondi embaixo do sótão, sumi. Todo mundo ficou caçando e tal. Eu sempre fui tímido demais. Mas eu tenho uma vantagem. Eu conheço bem as mulheres. É o que eu tô te falando. Eu tenho a facilidade de interagir com elas. É o que você tá falando aqui, ó. Eu posso resumir com isso. Conheço muitas mulheres, mais do que elas mesmas. E tenho energia e sensibilidade para sentir as dores delas. E por isso que se identificam comigo de forma muito rápida. Então, mas você ficou casado quantos anos e qual 38 anos. Qual foi 38 anos. Qual foi o motivo da sua separação? Ó, lembra da imaturidade? Filho, você tem ou não? Você tem 2 filhos e 5 netos. Tem um neto de 11 anos, uma neta de 14, uma neta de 19 que estuda na Austrália, um neto de 23 anos que está comigo aqui e uma neta que estuda na Argentina que tem 24 anos. 38 anos de casado. O que aconteceu com 38 anos de casado? Quem casou muito cedo. Eu casei com 20, ela com 17, fazendo 18 anos. Se tornamos irmãos. E continuamos sendo irmãos até hoje. Tanto é que eu saí da casa, separei dela, me divorciei dela e a vida dela não mudou nada. Essa é a diferença. Eu nunca saí da vida de ninguém machucando. Eu sempre entrei e saí... Responsabilidade emocional. E sempre deixando, o máximo que eu deixo é a saudade. Mas a saudade, é um sentimento perfeito, maravilhoso, porque é um sentimento que a gente leva com a gente pro... Eu falo que é o nosso patrimônio, é a nossa memória, né? Então, eu nunca tive problema com nenhuma menina. E olha que eu já namorei com tanta gente que se der a mão uma a outra, chega em Curitiba. Entendeu? Eu não tô brincando, mas é a relação. Você tem a facilidade de se relacionar com elas, por quê? Porque você conhece bem elas. Você sabe como lidar com elas. Eu sei como lidar com elas. Por quê? Eu tenho a alma delas. Eu sou como elas, só que eu sou um homem. Um corpo de um homem. Vamos falar agora dos homens. Em relação aos homens, qual que é a perspectiva dos homens em relação ao que você está fazendo no TikTok? Se tem homens que te procuram, falam, pô, seu babá... Todos que me procuram se tornam grandes amigos meus. Todos que estão lá dentro da live, todos que entraram lá dentro, se tornaram amigos. Não teve nenhum que entrou e conviveu comigo e não se tornou um grande amigo meu. Porque é simples. Eu tenho a adoração pelo ser humano. Então, isso que me levou, com 14 anos de idade, a achar que eu era gay na época, né? Porque eu gostava dos meus amigos também. E gostava dos atores, que nem, por exemplo, dos atores não, dos cantores, que nem o Rod Stewart e o Robert Plant, que era do Led Zeppelin. Eu achava, pô, caramba, será que eu sou gay? A gente não falava gay naquela época, né? Sabe como é que a gente falava, né? Que era viado, né? Então, e os meninos falavam isso também, porque eu ficava muito no meio das meninas. Meus amigos falavam isso. E tive que passar por psicóloga. Só que eu fui na primeira consulta com a psicóloga, aí me envolvi... Não. Eu me envolvi com 14 anos, tinha 14 para 15 anos. Como é que é? Dentro do consultório dela, eu juro por Deus, por tudo que você com 15 anos foi na primeira sessão da psicóloga. Primeira sessão na casa dela. E aí vocês ficaram juntos. Grande psicóloga essa. Não, e o pior de tudo isso, não, ela teria sido presa hoje, né? Hoje ela teria sido presa. Ela tinha 35, sei lá quantos anos. É verdade, você é menor de idade. Mas era já era abusado quando criança. Não, mas não era. Não era abusado. Acontece que tinha 14, 15 anos, mas lembra de onde eu iniciei com os 10 anos? Sim. Eu já era um homem ali. Sim. Com 14, 15 anos, eu já era um cara que tinha uma cabeça... Maduro. Maduro. Com 16 anos, eu assumi uma supervisão dentro de uma multinacional.
E os caras, todos os meus subordinados, eram tudo casado, tudo homem de 30, 40, e eu tinha 16 anos. Entendeu? Então, eu já tinha amadurecido de uma tal forma que não dava para controlar mais, ninguém controlava mais. E outra, eu passei por diversas situações. É muito importante saber disso, mas eu abracei a morte várias vezes e não desci com ela. Eu peguei meningite em 1972 com 12 anos e fiquei em coma 2 dias dentro de uma cadeira de roda esperando alguém morrer lá dentro para eu poder ser internado. E fui internado com mais 4 do meu lado. Dos 5, que a gente tava num quarto de 5, só 2 ficaram, eu e mais um outro que sobreviveu. Ficamos lá entre Emílio Ribas e Mandaki, que foram os 2 hospitais que tratavam, porque houve uma epidemia no Brasil em 1972 e o Brasil não estava preparado para isso. Aí deixou quem não morreu ficou com sequela. Me pergunta qual é a minha sequela, que eu não sei até hoje, porque na época ficava a mancha ou você ficava demente. Aí meus irmãos até brincavam com isso com meu pai, falavam assim, pai, você acha que é normal? Ele chega da escola, ó, olha lá, ele tá com fone de ouvido, ouvindo música, fazendo a lição, assistindo o jornal. E isso não pode ser normal. Era a linha que eles utilizavam até para meu pai prestar atenção em mim, né? Nesse sentido. Era uma forma deles gozar da minha cara também. Entendeu? Mas realmente eu passei por isso, fiquei 6 meses no hospital entre Emílio Ribas e Mandaki e saí vivo de lá e sem sequela nenhum. Você já era um cara, então, no caso... Eu amadureci muito rápido, Você por isso que eu tô né? te falando, eu tenho 64 anos, mas eu tenho a vivência, acho que de 70, de 75, sei lá de quantos anos. Você tem aquela sensação, até por conta do que você passou, negócio de doença, Sim. e até onde você chegou agora, com 64 anos, e aí você tem a sensação que é Deus te mandando essa responsabilidade e ela tá pesando em você? Sim. É uma das coisas que eu sempre questionei. É uma responsabilidade. Eu vou perguntar aqui para quem tá me assistindo aqui, ó. É muita se ele responsabilidade. tem noção da responsabilidade que Deus está dando nas mãos dele de ajudar mulheres que estão deprimidas, magoadas, tomando remédio, doentes, machucadas. E essa responsabilidade, você vê que não tem dia, não tem hora para chegar na vida do homem. Né? E isso é muito bacana de você não brincar com as mulheres. No contrário. Só que aí tirou o teu foco, porque você queria um amor, e você arrumou. 160 você tem mil. muito amor, 170 mil amores aqui. Então me responde essa pergunta. É exatamente isso. Eu fiquei me questionando a respeito disso. Logo no início que começou, eu comecei a receber muita mensagem a respeito da pessoa me agradecer. Foi uma agradecer do que eu não fiz nada. Depois eu comecei a perceber que realmente eu estava fazendo. Quando eu percebi que eu estava fazendo, aí eu comecei a aumentar esse volume, porque aí eu comecei a me dedicar uma obrigação minha. Eu não tenho mais como, eu não tenho mais vida própria. Eu não assisto uma TV há 4 meses, 3 meses. Eu não sei o que é ligar uma TV. Porque eu trabalho, tenho uma outra atividade fora. Com o que você trabalha? Eu sou diretor de uma empresa, sou diretor administrativo e financeiro de uma empresa. Eu tenho uma empresa de consultoria há 38 anos, que eu estou nesse segmento. Então eu tenho muita responsabilidade e a pressão é gigante. Porque você lida com o financeiro das empresas, né? E as empresas no Brasil, você sabe a dificuldade que é, né? Você chega em casa estressado, acabado. E hoje, o meu canal de tirar esse, né? De aliviar esse estresse é minha live. Eu já chego e já abro minha live. Porque é um jogo dos dois lados, é um ajudando o outro. E quando é que você faz? As pessoas que estão assistindo Nasser... Todo dia, às 19 horas, eu começo 19 pelo 30. Instagram? Pelo TikTok. TikTok, ele entra ao vivo todos os dias. Ele entra ao vivo todos os dias pelo TikTok. Aí você, por gentileza, passa para essa câmera aqui o seu TikTok para aquelas mulheres que querem conselhos de um homem experiente que sabe exatamente o que pode direcionar você para que você saia dessa tristeza, dessa depressão. Grande Nasser. O meu TikTok é Nasser, com 2 S, IMAD mudo, IMAD 6, meia dúzia. 6 numérico, né? Não é difícil de achar, porque colocou Nasser lá, tem um monte de fake lá, toma cuidado com os fake, mas
É só olhar e ver o volume de pessoas que me seguem e o volume de postagem que eu faço também, né? Aí vocês vão ter uma noção e entender um pouco como é que eu trabalho. E aí passou a ser, ó, você vê, hoje ah, eu, eu não consigo mais ficar uma noite sem abrir a live pela responsabilidade. Eu tenho a preocupação. Eu fico preocupado. Caramba, como é que vai ser? Porque nessa noite, e elas sentem isso. Essa é fácil de lidar. Uma noite aí que eu saí para resolver uns negócios, fiquei fora. Outro dia, o comentário era: a gente se perdeu. Porque elas também não vê mais TV. Elas vê o Nasser toda noite. E E sábado quantas e domingo. pessoas entram ao vivo com você no TikTok? Então, elas ficam girando. O recorde até agora foi 47 mil pessoas passaram num sábado. Entendeu? Passaram pela live. 47 mil pessoas que não é passaram pela brincadeira. live. Elas não entram, é saem, brincadeira. umas Entra e sai, acompanham, outras não. exatamente. E o recorde foi com 848. Eu tenho postado isso. Quanto? 848 interagindo ao mesmo tempo. Bacana, ao vivo, 848 É. pessoas. Esse é o meu recorde também. Foi no dia do. Tava chovendo muito, eu acho que o pessoal ficou mais em casa, né? Não. Eu printei esse recorde. 848 pessoas. Você, como um cara experiente que é, com 64 anos, já teve vários relacionamentos. Sim. Mas você já sofreu. Agora a gente vai entrar no Podman na área, que a gente aqui Já sofri tá aqui também. para defender. Você já sofreu falsa denúncia na parte de alguma mulher? Não, isso não. Eu pensei que você ia falar se eu já sofri alguma traição. Não, De mulher. vai para a segunda pergunta. Primeiro você responde a primeira. Não, graças a Deus nunca não. teve nenhum tipo. Mas eu já, dentro desse período, dentro dessas conversas, eu já percebi que isso tem acontecido e é um negócio muito chato, porque existe toda uma lei que foi criada, que é a Lei Maria da Penha, para dar essa proteção às mulheres, e tem gente tirando proveito dessa situação. Isso é complicado. E eu trabalho isso dentro da live também. Você vem acompanhando? Venho. Alguém falou com você? Algum homem te procurou falando que alguma mulher usou a protetiva para poder distanciar o homem dos filhos? Tem é sempre sair de casa? a gente não tem o detalhe, que o homem é diferente da mulher. O homem é diferente da mulher. Ele não dá o detalhe do problema. Ele fala assim, Nasser, é complicado também, viu? É isso que afastou. O que está afastando os relacionamentos hoje? O homem tem medo da mulher. Ele tem medo por duas razões. Ele tem medo da traição, do que ela pode fazer utilizando uma lei que nem sempre o resultado ele é da investigação. O resultado é da mídia. A mídia cria o resultado do jeito que ela quer. E é um negócio extremamente complicado. Porque imagina você, homem. Você, hoje, eu saio com. Eu falo pra elas assim, você acha que eu não ando com homem? Ando com homem também, não pensa que eu só vivo com vocês, né? Não, mas pera um pouquinho. Você anda com homem. Eu falo assim, eu saio de vez em quando. Esclarece aqui na lente da verdade. Você é gay ou você é homem? Não sou gay. Não é gay? Não sou mas gay. aquela dúvida lá... Não, isso aí foi lá do passado, mas a psicóloga fez um bom tratamento comigo. Aí você engatou no trilho. Ela me colocou, ela nunca fez um teste com um homem nenhum. Não. Menos mal. Então você tá indo no caminho certo. Mas eu falo assim, a gente conversa... Brincadeiras à parte, né? Logicamente. A gente conversa, vamos tomar uma cerveja. Aí eu ouço a manifestação deles também, né? Eu falo assim, o que tá acontecendo? Ele fala assim, Nasser, não dá, cara, não dá pra confiar. Não confio mais na mulher. Ele não confia por duas razões. Uma, existe uma geração que tá chegando aí que se apresenta com a bunda e o peito. Elas não mostram a parte intelectual e nem que elas querem estudar, trabalhar, elas não querem. Elas querem bom, o melhor, né? O bom e o melhor. E ofertam o quê? O corpo. Essa é a geração que está chegando aí. É uma geração extremamente perigosa. E é muito triste. E é muito triste isso. Aí o que acontece? O homem tem percepção diferente da mulher. O homem, ele olha aquilo, ele já carrega aquilo para todas as mulheres. Aí ele tem. Esse é um ponto que afasta ele. Ele tem medo da traição. O outro ponto qual que é? Ele abre o jornal e vê, puta, a mulher entrou com uma denúncia contra o cara, aquela ali entrou com uma denúncia. O cara faz, pera, na minha casa eu não trago mais. Ele começa a ficar assustado. Então ele fica assustado de criar um relacionamento maduro, porque um relacionamento verdadeiro, com responsabilidade,
Porque ele tem medo da traição. Depois ele fica assustado também de ter um relacionamento mais assim, um relacionamento mais sério, onde você vai frequentar a casa da pessoa, a pessoa vai frequentar a sua casa, que ele tem medo da segunda parte, que é o que foi apresentado aí, a lei. A lei é interessante, precisava, porque as mulheres sofrem muito no Brasil. O Brasil é um país que judia muito das mulheres. Agora, a gente precisa ter uma lei justa. É uma lei justa. Tem que ser investigado, tem que ser... O que acontece? Não, aqui, o Podman, a gente quer ser bem claro para quem assiste o programa. Nós estamos aqui para dar voz à justiça, seja Exatamente. mulher O ou homem. seja homem. Não faz diferença para nós. Agora, e vem um micho muito grande de situações uma atrás da outra, que é uma coisa muito triste de ver, que o cara não encosta na mulher, ele não bate na mulher, ela vai na delegacia, isso é uma coisa que está acontecendo demais, você que está assistindo o programa, ela vai na delegacia, ela chega pro delegado, eu apanhei, eu tomei um tapa na cara, eu tô morrendo de medo. Qual é a função do policial? Registrar a ocorrência. Sim. E ela está pedindo a medida protetiva. Quando chega no judiciário, puxa o juiz, precisa se manter afastada por 200 metros. Não entra mais na casa. E a casa é do cara, tá E a alugada casa é do cara, o caso é do cara. os móveis é tudo do cara, e aí ele fica sem entrar na... O cara fica sem ver navios. Não pode ver o filho enquanto não se resolve o problema judicial. Até o juiz vai falar, pode ver os filhos, de 15 em 15 dias. O cara já foi para um hotel, já levou um esculacho. Imagina o cara como homem, numa figura de não ter encostado na mulher, não ter feito absolutamente nada, passar por tudo isso. Corre daí que não você vai ser preso. É muito... Então a gente tá... A exposição é muito grande, por isso que eu tô falando, quem tá julgando não é a justiça, infelizmente, quem tá julgando é a mídia. E a mídia julga muito rápido. Repete isso daí. O julgamento... Feito pela mídia, não é feito pela justiça. Tanto é que quando chega na justiça, ela tá influenciada. Porque a mídia já agiu antes. Quando acontece o fato, ali a própria mídia já julga, condena, e aí tudo que vai chegando, vai sendo criado até chegar na mão de um juiz, cara, ele se sente pressionado. Só se coloca no lugar do juiz, senta no lugar dele. Você olha pra mim, vai falar pra mim que o juiz não vê a TV? Claro que ele vê. Ainda mais quando é um caso polêmico, quando é um caso de pessoas, celebridades ainda, pior ainda. Nós estamos com um caso aí agora recente, que tá aí na mídia, aí já começou tá rolando já nas redes sociais agora. A menina se dizia menor, é um jogador de futebol. Tem que até pesquisar isso aí direito, mas me parece que o jogador já provou que ela é maior. A menina tem 22 anos e estava se passando por menor. Pra arrumar pra cabeça... Pra chantagear o cara. Só que ela já expôs o cara. Que ele ficou com ela é uma menor de idade. Até como é que conserta isso agora? A mídia tá aí. Massacrou o jogador? A menina é maior de idade? Tem 22 anos. Como é que condena ela agora? Ela deveria ser condenada também. Então... Por isso que é muito complicado. Eu vejo a coisa da seguinte forma. A gente tem uma geração chegando complicada, porque ela é uma geração que não trabalha, uma geração que não estuda e que quer o bom e o melhor. Você quer que é o mais importante? É uma geração que não tem religião. Então, não tem a fé. Não tem a fé, não tem a Deus, não tem a igreja, não tem a Bíblia. E aí, você falou... sobre o lado espiritual, sim, sobre a luta não é entre a carne, a luta é entre os principados e potestades, sim, que é o espírito. E as pessoas não têm noção de como isso é sério. E elas estão sendo usadas. Isso é uma forma que é sorrateira. Eu já falei, o mal, né? O mal está prevalecendo muito, né? Está indo muito rápido. Porque ele conseguiu pegar onde ele começou. Ele começou em inibir a fé. Ser humano. Quando você não tem fé, um garoto sem fé, cara, ele não vai respeitar pai, não vai respeitar, a gente aprendeu, eu não sou religioso de frequentar a igreja, mas eu desde criança eu ouço que
Se eu fizesse isso com meu pai, era pecado. Se eu fizer isso, aquilo, vou pro inferno, vou isso. Coisa que a gente aprendeu de criança. Os jovens de hoje não aprenderam isso porque eles não acreditam nisso. Eles não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em nada. Eles não têm mais fé. Esses jovens vão ser os futuros. Imagina onde nós vamos chegar. Então, essas jovens, as meninas que não querem trabalhar, não querem estudar, elas não se esforçam para nada mais. Mas elas querem tudo do bom e do melhor. Não, e tem mais um detalhe. Essas informações, elas correm na internet com uma velocidade esse lance aí de a Maria da Penha, elas estão todas informadas hoje. Sim, sim. As mulheres de hoje estão informadas. Porque elas têm o tempo para isso. Ela não estuda, não trabalha. Ela fica... Vive um dia na academia. Vive na academia e vive estudando como é que ela vai pegar um coroa rico para poder tirar um pouco dele, como é que ela vai fazer isso, como é que ela vai fazer aquilo. Essa é a juventude. E os meninos, por sua vez, estão lá na droga, né? Nos funk da vida, aí nos bailes e bebida, droga, tudo. Eu comecei a beber, eu já era um homem casado, eu tinha 20 anos. Hoje, os caras começam a beber com 12 anos de idade, os meninos começam a beber com 10, 12 É muito 13 precoce o que está acontecendo então, com a sociedade mundial por conta da internet. Isso é uma deterioração. Só que, ó, eu vou te explicar uma coisa, eu vou falar, porque como a gente fala muito na live, elas me falaram isso também, eu vou te explicar o que é a internet. A internet é uma ferramenta. Uma vez um cara disse para mim o seguinte: Nasser, não deveria ter arma no país. Eu falei, por que não deveria? Porque a arma mata as pessoas. Eu falei, a arma é uma ferramenta. Quem puxa o gatilho... Pessoas matam. É o ser humano que mata ser humano. A arma não tem nada a ver. A internet é a mesma coisa. Eu falo com uma pessoa... Eu falo com pessoa que está lá no Maranhão, está lá no Pará, está lá em Fortaleza, está lá na Bahia. A mulher está lá dentro da casa dela, fazendo a comida dela, dentro da Bahia. Eu estou falando com ela como se ela estivesse do meu lado. Essa é uma ferramenta fantástica. Quantas pessoas eu estou lidando? Eu estou lidando com gente do Brasil inteiro. Eu estou falando com gente de Manaus. Para vocês terem ideia, tem um grupo em Portugal com 62 mulheres que falam comigo. Eu falo com gente do mundo inteiro, falo com gente da Holanda, brasileiros que estão lá. E sofrendo também, porque se elas entrarem aqui é porque elas estão sofrendo. Então, agora... Entendeu? É a ferramenta. Agora, ela pode ser usada, quem puxa o gatilho é o ser humano. Essa ferramenta ela pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem. E está sendo usada muito para o mal. Porque é o ser humano que tem isso dentro dele. É o ser humano, é isso aí. Mas a falta de orientação também é que leva dessa maneira, né? Mas é o que eu te falo, a gente vive uma guerra espiritual muito grande, mas muito grande. A escuridão tá aí, cada vez ficando pior. É só você ver que estão se jogando pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho e vice-versa. Gente, homem e mulher se tornarem inimigos, eu nunca vi isso. Você fala com as mulheres, não, homens, elas já de cara, a primeira aí eu vou conversando, elas vão mudando. Entendeu? Porque a primeira coisa que elas têm, porque elas sofreram de um jeito ou do outro. Agora, vamos analisar todo o contexto. Quantos anos você tinha quando você casou? Ah, eu casei com 14, com 16 anos. O que você sabia da vida quando você casou? Nada, não sabia nada. Ela não sabia nada. No Nordeste fazem muito isso. Eles pegam uma menina de 15, 16 anos, põe ela para casar logo com um homem, porque no Nordeste uma moça, uma menina, eles fazem tudo para pôr ela para fora de casa logo. E colocam ela na mão de um doente mental, que nem teve um caso de uma moça aí, que é um negócio de outro mundo. Ela tinha 11 anos, casou com um cara de 29 anos. 11 anos. É claro que ele, rapidamente, 2, 3 anos depois, ele enjoou dela. Sabe o que ele fazia com ela? Morava em sítio. Ele arrastava ela pelo cabelo, jogava ela no meio do mato à noite, porque ele trazia as raparigas lá para dentro da casa, e dava tiro nela para ficar treinando, para brincar. Ela subiu na nave, falou comigo isso aí. Todo mundo sabe disso. Dava tiro nela ou não? Se desse no mato. Dava tiro no mato. Lá onde ela estava. Ela passava a noite na madrugada. Aí ela te chamou e desabafou com você. Contou toda a história dela pra mim. Toda a história dela. A história dela é um negócio assim... É triste. É triste demais. Não, vale enaltecer que tem homens que não valem nada, né? Não, mas olha só... Como tem mulheres também que não valem nada. A gente tem que enaltecer aqui. A gente tem que ser... O equilíbrio. O Podman aqui veio para trazer informação e o equilíbrio na vida das pessoas. E eu vou falar para você, me parece que você, por conta dessa responsabilidade toda,
você vai fazer um evento, né? Que eu tô sabendo. Vou Porém, fazer. Eu vou, no momento adequado, eu vou falar sobre o evento. O evento, na verdade, por que que nasceu a ideia de fazer um evento? Porque existe uma ideia muito grande, uma necessidade muito grande delas me conhecerem pessoalmente. Não tinha como a gente vai fazer isso. Aí foi aí que eu pensei num evento grandioso, porque era para 7.500 pessoas, mas eu vou dar um detalhe depois de uma próxima vez, não, a que gente. aí vai estar mais formatado, tudo mais direitinho. Você que tá assistindo a gente aqui, próximo ao Nasser fazer o evento dele, no programa que a gente vai estar fazendo aqui normal, a gente vai trazer o Nasser aqui para ele dar essa mensagem, o endereço, quando vai ser. Então ele tem espaço aberto com a gente aqui, porque é um defensor do que é justo. Tanto Sim, do homem sim. quanto da A mulher. gente conversa sobre tudo, conversa. Você não pode dizer que você não é um cara justo. Não, a Porque gente você trabalha- poderia abusar de todas essas mulheres da melhor maneira que você quisesse. E você hoje sente um peso muito grande de responsabilidade de poder ajudar sem custo, sem nada, Sem nada. com compaixão Nunca pedi pelo nada, próximo. nunca pedi para elas nem me mandar uma florzinha que o pessoal fica lá. Ó, mano, a única coisa que eu tenho pedido e pedi agora nesses últimos dias aí, que eu nunca tinha pedido nada, pedi para dar um like Então, esse era um diferencial também, que elas passavam em lives e entra numa live, o cara ficou, não sei como é que fala isso, dá o tec-tec lá, sei lá, para mandar flor pro cara, mandar não sei o que e tal, porque o cara é monetizado disso, né? E aí, eu nunca pedi nada para ninguém. Eu sempre fiz a minha live pelo contrário, né? A gente usa a live para tentar ajudar a pessoa no que a gente pode. Eu nunca falei, ó, me manda uma flor, elas mandam porque elas querem, porque elas gostam de mim, sei lá por que que elas mandam, porque eu já falei para elas assim, não fique gastando dinheiro com isso. Até porque, infelizmente, a plataforma, ela me condena em um monte de coisa, porque eu tenho, às vezes a situação sai um pouco do controle, no sentido de quando você ouve demais as dores e sente as dores delas também, e às vezes escapa um palavrãozinho aqui, outro ali, né? Que eu tenho essa mania. E isso a plataforma vai me condenando. Então, o que elas me mandam, eu falo para elas, você não fica me mandando essas coisas, que isso aí vai virar lá no fundo vira algum recurso, esse recurso a plataforma vai tomar de volta. Ela tá tomando de volta, porque eu acabo não acatando, porque eu não tô ali para agradar a plataforma. Eu tô ali para discutir com elas. A gente conversa sobre tudo, conversa sobre relacionamento, conversa sobre amor, conversa sobre uma coisa extremamente importante, que é amor próprio. Que a maioria delas perdeu isso e é por isso que elas entram em enrascada. Você já pensou em, no caso, por conta da sua experiência de você ser um coach, Já foi sugerido terapeuta para mim. amoroso ou terapeuta emocional? Você chega, fala para milhares de pessoas o que pode trazer a diferença na vida dela. Quem me falou isso foi uma terapeuta, inclusive, que sugeriu isso e eu falei para ela que eu não vejo isso ainda. Ainda não vejo, não é a minha prioridade ainda, né? Mas ela falou, Nasser, ela é terapeuta, hein? Ela é terapeuta. Subiu na live, falou comigo e sugeriu para mim, falou, Nasser, você deveria trabalhar essa situação, dando palestras, essas coisas. Falei, não, a gente vai continuar trabalhando porque eu tenho um foco hoje. Qual é o seu foco? Então, meu foco é minimizar, entendeu, essa solidão, né? Porque a solidão é o maior gatilho da depressão. Tanto é que elas andam tão junto, cara, que até eu falo que um fio de cabelo é o que separa a solidão e a depressão. É o princípio. Existe todo um roteiro que eu já conheci. Eu já vi esse roteiro, como é que ele funciona. A pessoa Passa entra esse roteiro. ela Passa entra esse num roteiro pras relacionamento pessoas. sem preparação nenhuma. O cara também entra sem preparação nenhuma. O que seria uma preparação? Não. Nenhum ser Hoje- humano está preparado para amar. Não, mas você tem, ó, como é que você hoje eu entendo que é uma relação uma relação com responsabilidade afetiva. Pesquisa, você vai começar a ter um relacionamento com você conhece uma pessoa. Eu sempre digo, observa os detalhes. Como é que ele trata a mãe dele, o pai dele, ou ela? Como é que ela trata a família dela? Como é que ela trata o pai dela? Observa tudo, porque é aí que você vai perceber que na hora que você começar, na hora que você estiver dentro do relacionamento de verdade, porque quando você está namorando, é tudo lindo, maravilhoso. Só que todo mundo deixa a mensagem, todo mundo te dá o sinal.
Você que não quer ver. Se você quiser prestar atenção no sinal, você já vai... Muita coisa você já vai conseguir evitar lá na frente, né? Outra coisa, idade. Cara, não dá pra uma menina de 15 anos casar. Não dá. Ela não sabe nada da vida ainda. Tá muito longe de ter responsabilidade efetiva. Exceto se ela tiver um homem sério, bacana, Sim, um cara que vai fazer responsável, ela. emocionalmente, que sabe cuidar do emocional da mulher. Sim. Porque sim. que emocional que tem as mulheres novas hoje? É funk? É. É balada? Então, mas o que eu corpo? tô te falando, ela não tem preparação nenhuma, não tem estrutura pra casar. Aí depois se apaixona por um Zé Ruela. Aí E o Zé acha que é Ruela. bonito, né? E acha que é bonito, e aí Porque depois vai ela pela percebe beleza, que né? isso aí é. Esse é o problema. E o homem também vai pela beleza, a mulher vai pela beleza. Você falou sobre preparação. Não. Que ser humano que tá preparado pro amor? Não, é isso que eu tô te falando. A gente precisa observar algumas coisas, precisa amadurecer primeiro, antes de entrar no relacionamento. O primeiro passo para você ter um relacionamento de verdade, isso já tô falando pra gente adulta, é você saber que acorda todo dia, olha pro espelho e fala assim, quem é a sua prioridade? Quem é a sua prioridade na sua vida? Quem é a pessoa mais importante na sua vida? No momento que você descobrir que é você está pronto para um relacionamento de verdade. Agora, se você viver para alguém, você vai ter problema. Viva com alguém. Eu falo isso para elas todo dia. Fala, viva com alguém, Então, não para alguém. Mas veja Entendeu? bem, as pessoas não têm essa orientação. Então, é isso que eu tô falando. Precisa de maturidade para Você isso. vê, a minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 18 anos. Meu pai tinha 21. Não sabiam de nada. Mas era uma outra época. Você sabe que eu brigo. Era uma outra época. Meu pai já tá com Deus, Meu pai mas também. até com a minha mãe, eu falei, mãe, eu brigo com a minha mãe. Você tinha 18 anos e você me soltou e eu virei esse homem rebelde que eu sou até hoje. Porque eu não tive essa orientação. Aí a vida bateu em mim, até o dia que eu planejei. Mas era uma outra época. Amadureci. Ó. Mas por quê, mãe? Ela falou, filho, eu era menina. Eu também não tinha experiência. Não tinha. E não tinha internet. Era menina nada. mesmo, não tinha maldade. As mulheres de hoje, a maldade tá aqui, ó. Ah, elas já sabem, elas são induzidas a isso, elas aprendem, elas têm curso, isso aí é um curso. A vida tá... Mas, ó, é assim, infelizmente, o ser humano, ele já nasce com o bem e o mal dentro dele. Todo ser humano é assim. Então, quem mas a gente quem vai media... alimentar? Quem a gente vai alimentar no dia a dia? Sim, mas quem media isso são os pais mas presentes na vida. Porque ali é a formação do caráter da criança. Dali é que a criança vai se tornar uma pessoa de bem ou de a mal. educação. Aí você educa ela e dá um telefone pra ela, você acabou com a educação. Nós terceirizamos a educação também. O que a gente fez? Passou o ser humano, hoje, o pai e a mãe moderna de hoje, a gente corre tanto, o que nós fizemos? Pegamos nossos filhos e demos para quem cuidar. Demos para mídia, demos para internet e demos para a escola. Infelizmente, a escola pública, a maioria delas, não tem estrutura. A estrutura deles é extremamente ruim. E aí, o que acontece? Eu não vou nem entrar no mérito para não entrar no campo político. Mas é importante saber que quem educa as crianças hoje é a mídia, que é a TV, e hoje perderam um pouco essa força. São as plataformas. Quem está educando são eles, não são os pais. Os pais não estão. Os pais estão ausentes. Por isso que a gente está vendo uma geração aí extremamente perigosa para o futuro da humanidade. Principalmente no nosso país. Nos países mais pobres, a América do Sul aqui, a gente está sofrendo todo mundo igual. Pega aqui a América do Sul inteira que você vai perceber. Vivemos na mesma situação. Não, eu vou perguntar no ar aí, qual é o tempo que a gente já tá no programa, porque quem tem noção, já deu 1 hora? Caramba, cara, já deu 1 hora de programa. Não, cara, veja bem, o assunto é polêmico. como ele é polêmico, como ele é sólido. É. Agora eu vou perguntar a sua opinião particular. O que é que você acha das mulheres do passado para as mulheres do presente? E o que é que você acha dos homens do passado? Porque você é um homem experiente. Sim. Ó, um dos pontos que a gente percebe, eu tenho feito até esse evento que a gente vai produzir aí, a gente fala de voltar ao passado. Por quê? Porque a gente tinha uma outra realidade quando a gente fala em relacionamento, em paixão, em amor.
A gente viveu uma outra situação. Eu vivi situações, você talvez seja muito mais jovem do que eu, talvez você não tenha vivido. Eu vivi situações que a gente ia conversar com a menina, a gente suava. Pegava na mão da menina, parecia que tinha ido pro céu. Só de pegar na mão. Era um outro mundo mundo totalmente E a menina, o diferente. que ela sentia? E Você a lembra? mesma coisa, era a mesma Eu coisa. ficava Ela tremendo, eu tremia, ficava nervosa. Eu falo sempre, conto isso nas lives, como é que eram os bailinhos de garagem, pra quem lembra disso aí. Quem é da minha época lembra disso. Os meninos ficavam de um lado, as meninas do outro. Elas ficavam rindo, olhando pra nós, e os meninos também. Aí, sabe, sempre tem aquele amigo que vai te empurrando, né? Vai lá, ela tá olhando pra você. Todo mundo tem medo de ir, né? Todo mundo tem medo de ir. Aí você vai, pra dar 3 passos, parece que você pisou em areia movediça. Parece que sua perna não obedece. Naquela Por quê? época, Naquela né? época, porque você tinha medo do quê? Chegar lá e tomar um não da menina. Era aquilo ali, né? Podia. E aí, quando você chegava perto dela, convidava ela para dançar alguma coisa, nesse meio tempo ela dava aquela respirada. Essa respirada, já a nossa alma saía do corpo, descia, já abraçava o capeta já, porque você já sofria tanto só naquela respirada que ela dava de jogar o cabelo dela do lado, né? Quando ela dava assim, você voltava pro corpo de novo. Aí ela levantava para você, pegava na mão dela, a mão dela tava suando, a sua suando. É outro mundo. É um mundo de amor, de verdade, de paixão. Você puxava ela para dançar, quando você encostava o rosto com o rosto aqui, sua alma saía, ia pro céu. Você tinha a ideia que você estava chegando no paraíso. Cara, não fizemos nada. Só estamos dançando. Era um outro mundo. Não tem. Para você beijar uma moça naquela época, na boca, essas coisas, era uma conquista gigantesca. E era uma emoção que é indescritível. Não tem. Hoje não sabem o que é isso. Hoje, a juventude de hoje não sabe o que é isso. Eles passam de mão em mão, perderam a referência, perderam o amor, perderam a energia. Eles trocam tanto de energia que eles não conseguem mais saber, não tem mais a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade do amor. É por isso que eu falo, quando a gente fala de amor, o pessoal fica assustado. Por que você está assustado? Você nunca ouviu falar de amor? Não. Eles acham ridículo. Não, Como é que acha ridículo você falar de amor, cara? A base da nossa alma, a sobrevivência da nossa alma é o amor. Você já viu uma pessoa amando de verdade? Se você vê, a pessoa fica brilhando. Brilhando. Eu enxergo isso. Você já amou de verdade? Já amei. E não foi uma vez só. E sei que vou amar de novo. Só que agora, eu tenho 64 anos, vou fazer 65 agora, dia 21 de fevereiro. Eu quero chegar até o último dia da minha vida com essa pessoa. Sim. Eu já não tenho mais, eu não sou mais um jovem. Então eu quero ter o prazer de viver de novo um amor que eu já vivi várias vezes. Não foi uma vez. Sim. Entendeu? Então eu falo para você o seguinte: a gente perdeu a diferença do passado e o pessoal agora, do presente agora, é exatamente isso. Eles não creem no amor, eles não acreditam no amor. Perdeu a credibilidade no amor, você perdeu tudo, irmão. Porque você tem, você tem referência, né? Eu faço uma metáfora bem simples. Opa, tá chegando o nosso Alexandre. Por gentileza, câmera nele, produção. Câmera nele. Nasser Alexandre. Desculpa. Como vai, meu amigo? Eu vou dar uma explanada para você. Seja bem-vindo. Estávamos aqui ansiosos esperando a sua presença. Sim. O Nasser é um homem que, do dia para noite, em 4 meses, ele chegou a 170, 180 mil visualizações. Falando sobre aí... Seguidores. Visualização 24 milhões. 24 milhões de visualizações. E aí, no caso... 24 milhões de visualizações. A gente já explanou todo esse assunto. Na experiência de vida dele, com 64 anos, já foi casado, já foi... E a gente falou também já sobre alienação. Então, a gente já falou praticamente... Já fim total de... É mais ou menos isso. Tá legal. Seja bem-vindo. Bom, você que está em casa, boa noite. Atipicamente 2 horas e 15 minutos para sair lá da Pompeia para chegar até aqui. Me perdoe, convidado. Tem aí meu pedido formal de desculpa. Eu vi com umas coisas aqui na cabeça, não sei se o Tobia mencionou de uma situação sua aos 13 anos. Ele
Ele conversou isso com você? Ele perguntou isso? Não. Não, eu fiz um briefing de alguns detalhes A só. gente conversou legal. sobre tudo, mas Legal. não, ele não legal. seguiu um script, né? Então vamos chegar dando trabalho aqui. Então, me diz uma coisa. Aqui chegou para mim que aos 13 anos você ficou com dúvida sobre a sua sexualidade. Ele falou sobre Já falamos. Você já falou? Eu fiquei muito curioso. Mas você já falou, então tá bom, me perdoe. isso. Mas é até interessante. Não, é interessante, cara. É interessante, mas cara, a gente deu um briefing aqui no programa. Você vai assistir Não. e a gente praticamente tá quase no final, mas então tá bom. Mas a sua presença. Boa noite para você que está em casa. Não, a sua presença aqui é importantíssima porque o Podman na área, ele só se encaixa com você e comigo, não tem outro encaixe aqui. Fora a alma e o oráculo, seja bem-vindo. O oráculo hoje vai para alguma festa? O oráculo vai pro reboque hoje. Tá de O brincadeira. oráculo vai pro reboque. O oráculo vim dissuadindo ela da ideia no caminho daqui, disse, oráculo, melhor não. Ela falou, não, eu vou pro reboque. Se arrumou. Diz que daqui parte. Não, eu acho que todo oráculo merece Que daquela parte. outro oráculo, né? Diz que daquela parte eu tentei ponderar que ela tem filho, que ela tem obrigação, que ela tem Ela a gente. merece ser Ela feliz. tem que cuidar da gente. Ela falou, olha, se virem. E Esqueçam. hoje é meia-noite. Volto só segunda. Nossa, que maravilha. Eu não quis. Esse é um cara, é o outro oráculo de muita sorte, eu né? preferi me abster de É comentário. melhor nessa situação. Mas então, mais ou menos isso. Então você já perguntou tudo. A gente Por que eu não perguntei? Mas eu vou te perguntar assim. Sim. Você é Lula ou Bolsonaro? Eu não gosto de falar política, mas Não gosta, então não fala. Mas posso falar pra você que eu dei ladrão. Então você já vai entender meu posicionamento. Hoje você trabalha com o quê? Eu sou diretor de uma. Na verdade, eu estava dirigindo uma empresa de energia elétrica e fui para uma agência de publicidade agora. De uma agência de publicidade. Só que na área administrativa e financeira. Não me envolvo na parte de marketing. Ah, né? legal. Mas é uma agência grande aqui de São Paulo, aqui na Berrini, na Rua Flórida, né? Uhum. Eu assumi a direção administrativa e financeira deles. Ah, legal. Mas é o meu perfil desde 10 anos de idade. Foi meu primeiro emprego, né? Então a gente já vem aí 38 de consultoria e mais não sei quanto, 50 e pouco de atividade, né? Consultoria administrativa financeira. Eu abri uma empresa em 1986, trabalhava num laboratório americano chamado Baxter Travenol, é um dos maiores laboratórios do mundo. E uma situação que aconteceu com a minha família, com a minha filha, ela estava ela nasceu com problema de bronquite, essas coisas, né? E a gente, eu 6 anos de multinacional, nunca faltei, nunca atrasei nada. Minha ex-mulher na época não queria internar ela, então minha ex-mulher levava ela de dia para tomar inalação, aquelas coisas, e eu levava à noite. Isso incomodou eles. E aí, desse dia em diante, eu falei assim, cara, eu não quero ser não quero ser mais um, quero ser Você quer ser cabeça, não quer ser rabo. Aí eu mudei minha vida radicalmente, parti para a consultoria. Saí Você é de origem síria. Sou sírio, nasci lá. Eu tive um grande amigo sírio quando morei em Paris, Tiwar al-Assad. Ele era muito poderoso, muito rico. Na época, eu precisei trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Eu trabalhava de friend guard. Eles tinham os bodyguards, que eram os que vinham da Síria, que andavam armados. Foi a primeira vez, escuta isso aqui, menino. Eu vi uma Mercedes, foi em 1998. Era uma SLS 500 blindada. Caramba! Escuta isso aqui. Presta atenção, você vai gostar. Aí eu sentei no banco de trás da Mercedes, tinha um carro de segurança na frente, 4 na frente e 4 atrás. Aí ele falou, puxa essa alavanca aqui. Eu abri, era uma portinhola, onde eles encaixavam o cano da metralhadora para poder atirar em caso de abordagem. Aí ele morava num lugar em Paris, é interessante isso, que se chama na Avenue de Foch. Menino. Na Avenue de Foch, ele morava como se fosse um mini castelo. A primeira vez que eu fui na casa dele, eu demorei 40 minutos para entrar. Eu lembrei disso agora. Foi uma pessoa que me ajudou muito. E engraçado, né? O sírio é muito, muito bondoso, né? A gente tem por hábito o árabe, né? Principalmente o árabe no Você é um geral, cara muito né? bom, Mas, viu? Você é um cara bom. O árabe tem por característica, ele se doa demais e confia demais, até que se prove o contrário, né?
Aí a partir daí ele se afasta e tal. Mas enquanto ele conhece diferente do oriental, do japonês, por exemplo. O japonês, ele é o contrário. Ele não confia em você até o dia que ele confiar, ele pronto. Ele já se torna... O árabe é o contrário. Ele confia em todo mundo. E eu sou assim também. Mas a gente já trouxe do pai, né? Dos irmãos. Legal. Nós somos de uma família grande, né? Então todos nós temos a mesma característica, né? Então, já falaram do baile? Não. Na verdade, falou do baile? Eu já tomei um café com ele ali. Lógico que eu já fiz um briefing antes. Ele vai vir aqui. Nós vamos no baile? Nós vamos no baile. Só que assim, deixa eu explicar. O Oráculo vai no baile? O Oráculo já tá ocupado. Ela já tá ocupada. Ela vai fazer, ela vai fazer um coque banana pra ir no baile do Nasser. Eu já combinei com o Nasser o seguinte. Quando ele tiver com toda a estrutura dele, a gente vai estar gravando aqui com qualquer pessoa. Pode ser o Raul Gil, pode ser quem seja. Entendi. Aí nós vamos chamar o Nasser aqui para ele dar um briefing de 5 minutos e nós vamos fazendo uma parceria com ele, logicamente, porque... Mas eu quero saber o que é esse baile, me explica. Então vamos lá, eu não vou te falar os detalhes, mas vou te falar que na verdade... Mas por que não vai falar o detalhe? Conta! Não pode, não combinei com ele. Como não pode? Não, eu combinei com ele. Então não vou mais falar. Ele vai fazer uma época, ele vai fazer alguma coisa tipo dos anos 60. Quando você entrar no lugar, você vai estar naquela época. Na época das coroas. Então deixa. Porque o homem das coroas é o Nasser hoje. Você tá na frente do homem das coroas, das mulheres mais maduras. Das mulheres Oráculo. Você tá louco? Falar assim dela, essa mulher vai ter um troço. Não, mulheres maduras, não é isso, meninas? Tá cheio de gente aqui hoje, aqui. Mas assim, no fundo... Vamos, só deixa eu complementar aquela parte que eu tava te falando. Eu ia te fazer uma metáfora sobre o amor, que é muito importante. Entendeu? A gente perdeu, ninguém acredita mais no amor mesmo, e é um dos pontos que eu sou muito questionado, né? Pelos amigos e tal. Falando, você não acha ridículo você falar em amor? Olha só onde nós chegamos, hein? Você se torna ridículo se você falar em amor. Pô, nós estamos vivendo o quê? Mas eu vou fazer uma metáfora bem simples, é o que eu falo pra eles. Fala assim, espera aí. Por que você sai de um relacionamento complicado, qualquer coisa desse tipo, ou você foi traído, qualquer coisa que te aconteça, você já... A primeira coisa que você faz, eu não quero saber mais, não. Não quero saber, se a mulher fala, não quero saber de homem e tal, porque saiu de um relacionamento complicado. Aí eu pergunto pra eles o seguinte, ou pra elas, né? Bom, você come uma coisa estragada. Tá estragada, te leva pro hospital. Você tá passando mal, vomitando, aquela coisa toda. Aí chega lá, você é tratada, toma um soro e tal, no outro dia você tá melhor, no outro dia você volta a se alimentar. Por quê? Porque meu corpo não vai sobreviver. E por que a alma é diferente? A alma depende, ela precisa do amor. O amor é o alimento da alma. Você quer ver uma coisa acontecer? Quando a pessoa se isola e abandona a vontade de amar e de ser amada, ela vai definhar. Vai se definhando. Não concordo com o amigo. Eu passei um problema muito sério, eu vivo esse problema, eu estou 13 meses sem encostar a mão numa mulher e não muda nada na minha vida. Mas porque é diferente. Não concordo com o amigo. E eu só me curei e só me restabeleci dado o trauma que eu recebi. Você vai saber, você tá na fase que a gente chama de cura. Sabe aquele... Então tem a fase da cura. Peraí, então vamos lá. Você sabe aquele negócio que quando você pegou a pessoa, levou ela pro hospital e ela tomou soro, tomou injeção e tal, é a fase de cura dela. Entendi. Ela se cura e aí ela volta a se alimentar. Por que ela volta a se alimentar? Porque o corpo dela vai padecer. De acordo com a sua, de acordo com a sua filosofia de vida, eu posso voltar a amar um dia. Você vai voltar porque você precisa disso. Difícil, sua alma precisa disso. Eu te garanto que ela precisa. E você já viu uma pessoa amando e sendo amada? Como é que ela fica? Ela não tem dor. Ela não tem doença, ela não tem nem dívida ela tem, porque quando chega o cobrador para ela, é um romântico, o Nasser é um homem romântico. É que você não pegou, ele contou de uma história de depressão, que ele ajudou a mulher a se curar, que a mãe viu o TikTok dele, e ela pegava o TikTok e levava na mulher que estava depressiva, que era a filha dela. Legal. Esse negócio da dívida, eu vou te explicar aqui, que é isso. Eu brinco muito com isso, mas é uma verdade, O cara te liga de uma operadora uma operadora qualquer, essas... Da Claro. Vamos lá. O telefone. Ligou da Claro. Você tá amando. Tá sendo amado. Você vai atender assim... meu amor, hoje eu vou te pagar, fica sossegado, eu vou te pagar. Não, meu Deus do céu,
Ó, porque ele tá amando. Ele tá pronto, ele pode dar um tiro nele que você não vai Falar com operadora de telemarketing. Não, é um exemplo, assim? um exemplo. Eu tô te dando um exemplo. Tô dizendo assim, que o cobrador Você pode falou o quê? cobrar. Você falou que você tá 13 meses Agora, sem... espera aí. Então, agora eu vou te falar do Vou arrumar contrário. uma namorada Ó, com ele vou esse te falar. fim de Não semana. quero, no não domingo. quero, não quero. No Eu vou te domingo tem falar. 2 Tô festas. vou levar magoado, ele. tô Ó, magoado. quando Não, mas você- você não pode culpar todas as mulheres do mundo. Não, deixa o Nasser Não. falar. Então vamos lá, ó. Quando você Grosso. tá amando de verdade, Oráculo. não tem sol, não tem chuva, não tem distância, não tem doença, É verdade. não tem dívida. Você não tem nada de problema, porque você ama e tá sendo Sua amado. alma É tá o maior dos preenchida. sentimentos. É a maior energia que o seu corpo precisa e ele tem. Quando você tá nisso aí, nenhuma bala te atravessa. Tá? Quando você tá contrário, você tá se isolando, você começa a se definhar. Por que você começa a se definhar? Porque sua alma começa a diminuir. Ela começa Mas esse tempo de cura não conta, certo? Não, o tempo de cura, como é que você se cura? Você sabe como é que se cura? Eu? Como é que a gente se cura? Eu curo saindo pela do minha fé. relacionamento? Eu curo pela minha fé. Pela sua fé, mas sabe qual é o princípio da cura? Não. É o amor próprio. Quando você sair, você acordar todo dia e olhar para Faz você sentido. e falar assim, ó, eu sou a minha prioridade. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu me amo. Eu sou bonito pra... Pode falar palavrão? Pra caralho. Cacete. Sou bonito pra caralho, sou gostoso pra Não, caramba. bonito sou eu, né? Dá Espera licença. só um minutinho, você não tem senso do ridículo, né? Não é possível. Olha aqui, Ver câmeras. tudo o que tá acontecendo. Eu sou mais bonito que esse cara aqui. Certo? Se A gente tava acorda. debatendo no grupo lá. Por favor, Se senhor, for falar senhor. que eu sou feio, eu vou fazer a Um harmonização. problema Eu vou fazer a harmonização. Eu já vi com uma no carro que quer jogar a toalha. Então Vamos, vai. vamos voltar. Então, mas é exatamente esse é o processo de cura. Se você tiver... Se você Posso passar perguntar por qual a isso, sua religião, Nasser? eu não tenho religião, porque na tá. verdade... Mas é temente a Deus. Sou temente a Deus, claro. Perfeito, Entendeu? perfeito. Aliás, eu disse pra ele, pro Tobias, o seguinte, que o mundo tá enfrentando uma guerra espiritual gigante. Nós Uhum. estamos entre o bem e o mal, ele soube como ele chegar. Como é que ele tá ganhando esse terreno mal? Ele tá ganhando porque ele foi aonde? Na fé. Ele tirou a fé das pessoas. Quando ele conseguiu entrar nesse mérito aí, ele já começou a destruir o quê? Você acha que nós estamos próximo do arrebatamento, como alguns defendem? Estamos, você Estamos acha? porque Uau. o mal avançou demais. Ele tá avançando demais. E sabe qual que E vai os anjos ser? vão descer. Uma hora vai acontecer isso, porque é natural. Você sabia disso, Você lembra amigo? do Sodoma e Eu Gomorra? acredito nisso. Não, mas existe alguns vieses, algumas pessoas que estão já publicamente dizendo que haverá, em algum momento próximo, um arrebatamento, Sim. e os anjos descerão à terra para guerrear contra Bafomé. Eu Certo? acredito. Eu Agora, sou religioso, eu não sou religioso, mas eu tenho uma percepção e uma energia extremamente aguçada. eu gostaria que Eu você... passei por 6 vezes, em 6 oportunidades diferentes, eu abracei e não morri. Cheguei perto, olhei Por doença, por... por uma série de coisas. Foi por doença, eu peguei meningite em 1972 Uhum. e fiquei em coma 2 dias num corredor de um hospital, porque o país não tinha estrutura nenhuma e dependendo de alguém morrer para eu entrar. Tá. Eu não morri, subi, entrei no Milho Ribas, fiquei 3 meses no Milho Ribas, perdi dos 5 que estavam no quarto, ficou eu e mais um só. Depois ficamos mais 3 meses no Mandaqui, eu escapei. Escapei ileso, porque é claro que meus irmãos, para tirar o sarro, para brincar comigo e também para me aprontar quando era moleque, né, nós estamos falando de 1972, eu tinha 12 anos de idade. Eles falavam pro meu pai, ó, ou o cara morre, ou ele fica louco, ou ele tem mancha no corpo. Olha o Nasser, ele não tem mancha no corpo, ele não morreu. Porque eu sempre tive o raciocínio muito rápido mesmo. E eu chegava, conseguia fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Eles falavam assim, ó, não é normal, olha só, ele fica estudando, eu chegava da escola e ia estudar, assistia jornal e ficava ouvindo música, e estava fazendo lição. Eles falaram, pai, você acha que isso é normal? Olha só, ele faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Eles usavam a questão da meningite, né? Eles usavam a questão da meningite. Numa segunda oportunidade, eu tomei uma bolada nessa perna esquerda aqui, uma gota de sangue, transformou em pus, e eu não amputei a perna porque Deus me segurou novamente, né? Foi na véspera do ano novo, o imbecil que me atendeu mandou engessar a perna sem ver o que
E eu tava com pus dentro da perna, a perna já tinha travado. No dia seguinte, chamava o doutor, não esqueço do cara nunca, 1975, chamava o doutor Marcondes. Ele chegou quando ele mandou tirou o gesso, ele olhou e falou assim, leva esse cara pra cirurgia que ele tá perdendo a perna. O pus já tava subindo, era amputar a perna, vamos tentar salvar ele ainda, pra ele não perder a perna. Essa foi aos 18 anos, meu pai, eu sempre fui um cara extremamente ativo, fim de semana meu pai dava o carro, eu tinha 14, 15 anos, e dava o carro para mim, porque eu amadureci muito rápido, para eu fazer as cobranças, que ele era mascate, lembra dos árabes, né? Meu pai vendia lá coxa, lençol, essas coisas, e eu ia cobrar para ele, com 14, 15 anos. Comecei a trabalhar com 10 anos, né? E eu pegava o carro do meu pai e saía, nunca tive problema nenhum. Fiz 18 anos, peguei de frente um caminhão, o cara me empurrou aqui, eu peguei de frente um caminhão. Todo mundo que viu o carro falou assim, o Nasser morreu, não tá aí. Eu coloquei um reclinador no carro, que era uma ferramentinha, parecia uma chave assim, que não existia naquela época, né, para você deitar o banco, para ir namorar. E isso aí salvou a minha vida, porque na hora que eu bati de frente, o cara me empurrou. Tentou ultrapassar, me empurrou, me pegou de frente com o caminhão. Aquele quebrou, sabe o negócio que eu tinha colocado no carro? Quebrou. Foi no dia que eu fiz, no dia. Quebrou, o volante, eu deitei e o volante passou por aqui. Ele tinha entrado no meu peito, era um Fusca. Por isso que eu tava falando pra você. Eu sei por que eu cheguei até aqui agora. Eu tô te falando isso aí passo a passo. Então, a gente tava Entendeu? falando, Alexandre, que ele chegou por conta ser 4 meses, 21 milhões de visualizações. São 10 mil mensagens por dia, só abrir meu celular. É que nem você hoje, que os homens procuram você, porque você hoje é um líder. Uma referência. É uma referência muito grande. Mas uma referência de uma coisa muito dolorosa. Mas deixa eu só entender uma coisa. Você Não, isso é importante para entender por que eu questionei. Tá. Eu cheguei num ponto agora que eu falei assim, Deus, qual que é o objetivo? Aí eu entendi. E eu tô trabalhando nisso. Eu até expliquei aqui no início, foi uma postagem que eu fiz pensando em encontrar alguém. E mudou tudo minha vida. E você faz um trabalho junto às mulheres de meia idade. Faço forte. Que legal, que ótimo, que ótimo. Faço forte. Você ajuda elas vencerem o etarismo, ao preconceito no mercado de trabalho, porque você sabe, durante minha campanha vereador, infelizmente ela foi mal sucedida, eu com a ajuda da minha assessora na época, e do Cauê, nós desenvolvemos uma pauta contra o etarismo, porque na verdade a mulher 40 mais, ela é considerada velha para o mercado de trabalho. Eles não tinham nem voz, você viu? Eu abri a live para que elas pudessem falar. Ai, que legal, entendeu? Que coisa fantástica. Essa é o diferencial. Agora entendi. Tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, mas... Né? Mas e ótimo, esse trabalho contra o etarismo seu é de longa data? Sim. Ou é perto? Não, a gente começou... na verdade, o que surgiu a respeito, vamos falar exatamente do que está acontecendo hoje, né? Dessa questão dessa minha relação com elas e por que é tão, assim, a interação é gigantesca. Intrínseca, é uma relação demais, intrínseca. Mas é demais. Elas, se deixar, graças a Deus, meu pai ensinou a gente um monte de coisa. Uma delas não existe, como é que ele falava assim... A pessoa não teve intenção, pai, ela pegou R$1 só. Falou R$1 porque foi a oportunidade que foi lhe dada, né? Ou ela não existe meio bandido, nem meio, né? Ou você é honesto ou não é, não existe meio honesto. Que nem não existe meia grávida, né? Então é a mesma coisa, né? Mas elas chegaram, teve um caso de uma moça aqui, que eu até expliquei, eu contei pro Tobias fora do ar, né? Ela mandou a escritura da casa dela, documento do carro, e o contrato social do restaurante. E falou para mim, Nasser, vem morar comigo, passo tudo no seu nome. Olha o absurdo, onde chegou o desespero. Pô, você é um cara sortudo, porque as mulheres hoje estão em caça de cara que tem grana. Mas a você gente deu sorte, a mulher quer dar a parte dela para você. Nós somos o contrário. Coitada da Pocahontas. Mas a gente tá lidando com outro perfil. Amor da padaria? Mas então, ela quis te dar tudo isso. Segura o programa aí que eu vou ali e já venho. Vai lá, vai. E eu passei para ela o seguinte, falei para ela, toma cuidado, você vai entrar, o vagabundo vai entrar por uma porta e você
vai sair pela outra com uma mão na frente e outra atrás. Ele vai te tomar tudo. Nunca mais faça isso. Tá. Mas isso é importante de entender porque é o desespero delas. Onde está chegando o desespero delas? Da dor, para vencer a dor. Ela quis comprar alguém para vencer a dor, né? A dor da solidão. Elas olham para mim da seguinte forma. Eu sou... Se você pegar meus vídeos, você vai ver. Meus vídeos, o que eles compõem? Compõem um texto, que é um texto de motivação. Compõe uma música que leva ela de volta a um tempo que ela era feliz. Eu tenho 53, então se ela tem 50, ela é da época dos anos 80, então eu tenho 64, vou fazer 65, então... Eu escutava disco music, né? Época de Diana Ross, Donna Summer. Um pouquinho mais pra trás ainda, um pouquinho mais pra trás. Se ela tem 50, ela escuta isso. Ela sim, ela tem. Ah, tá, sim, você é mais pra eu trás. sou mais pra trás. Tá. Inclusive o evento é exatamente esse aí, né? É mais pra trás, então. Mais pra trás. Anos 60. Eu peguei 10 anos, eu fui o primeiro, quando eu comecei a trabalhar, era 1970. Entendeu? Então, era o tempo ainda do Geisel, né? No país, o país era decente, a gente tinha trabalho, tinha muito trabalho, né? Saudade do tempos bons. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó, elas estão num ponto extremamente vulneráveis. Elas estão muito vulneráveis. Se eu tivesse um pouco de maldade, seria... Por quê? Porque elas são vulneráveis, confiam demais em mim, confiam muito em mim. Se eu falar para elas, se pula de cima de um prédio de 10 andares, elas pulam. Negócio doido. Por quê? Porque elas enxergam em mim... E elas formam um grupo de quantas mulheres hoje? 170 mil. 170 em 4 meses. Mulheres em 4 meses. A gente tá indo pro final. Deixa eu só pra gente deixar um pouquinho mais aqui. Então, você aí de meia idade, que estiver assistindo esse capítulo, a senhora faça a gentileza de dar ao Nasser o prazer é solteira, né? Tiver com problema, com alguma frustração, acompanhe o Nasser, que com certeza a solução para o seu problema, provavelmente ele vai ter emocional. Não financeiro e não jurídico. Exatamente. Não é advogado e nem empresta dinheiro, tá? Não é isso. É emocional. Exatamente. Então, corra aqui. Ô, Nasser, disse uma coisa. Claro. De tudo que você faz pelas mulheres, qual é o ponto que você acha que você é mais eficiente? De tirar elas da escuridão. Eu tiro elas de tudo que é do dark da side. Solidão, da solidão, da escuridão. Elas começam a sorrir, saem de um elas sobem na janelinha lá, eu abro a janela para 8, né? E elas vão subindo. Elas sobem, você olha para ela, a primeira coisa que eu vejo, vocês vão rir do que eu vou falar aqui, mas eu não vou rir não, pode falar. Não, eu vejo a alma dela primeiro. Você vê a alma dela. Primeiro, assim, em fração de segundo. Então você é médium. Sim, já trabalhei muito. Então você tem mediunidade? Tenho. Tá. Foi uma das coisas que está escrita aí, que eu desmaiei com 8 anos de idade, 7 anos. Não tem que você fez sexo com o espírito também? Também vai acontecer. Maravilhoso. Eu acho que isso aí deveria... Eu nunca tinha ouvido, eu já ouvi de tudo na vida. Então vou contar para você, posso contar essa história? Essa fase é muito interessante. Então vou deixar só essa para o final. Eu já ouvi de tudo na vida, gente. Aos 53, rodado nos 4 mundos, eu nunca tinha escutado alguém que fez amor ou sexo com o espírito. Conte essa experiência, por favor. Então vamos lá, eu não tenho a certeza absoluta que se era ela ou não, mas vamos lá, vamos entender. Pode ser ele? Não. Ah, tá, ela. Não, é que é assim, ó, pra você entender. Eu saí da casa da minha namorada na época, né? Era uma meia-noite e pouco. Quantos anos você tinha? Tinha, acho que 19 anos, 18, 19 anos. Não, 18 anos mais ou menos, já era maior. Eu peguei um ônibus, naquela época, você pegava o ônibus muito tarde, depois da 1 tal, só via lá motorista, cobrador, né? Era diferente, né? De um bairro pro outro. Eu tô lá, só tinha motorista e cobrador dentro do ônibus e mais dois senhores sentados ali. Aí subiu uma moça. O ônibus estava vazio, não tinha ninguém no ônibus, só tinha uns gatos pingados lá. Ela veio na minha direção. Eu até estranhei, né? Ela pegou, pediu licença, eu tava aqui. Ela pediu licença para sentar aqui na janela. Eu estranhei o ônibus vazio. Tá bem, dei licença pra ela. Você tá esperando sem parar pra passar? Senta, Tobias. Espera que ele tá contando com o sexo com o espírito. Por favor, pode continuar. Aí vocês vão entender porque a dúvida, mas aí ela pegou e falou assim, sentou, pediu licença, sentou. Ela falou assim, posso pedir uma gentileza? Essa moça? Essa moça. Tá. Eu falei, sim, pois não. Ela falou, eu moro no Vaz de Lima, que era um bairro que o ônibus ia ter que passar pra ir pro meu destino, né? E eu tô com um problema. Eu falei, tá, fala, qual é o problema? Ela falou assim, eu moro no fundo da casa. E a moça da frente
sofreu um acidente de carro e morreu, e eu tenho medo de entrar na minha casa agora. É um corredorzinho, é tudo escuro. Você não me faz a gentileza de descer comigo, pelo menos para ir até o portão, para que eu possa entrar lá e acender a luz e entrar? Eu fiquei até assustado, que eu até achei, se fosse hoje, eu não faria. Por quê? Eu ia achar que era assalto, que era uma coisa, mas era uma outra época, né? Nós estamos falando em 1978, né? Era uma outra época, então ninguém falava em assalto, essas coisas, né? Aí mesmo assim eu fiquei meio assustado com ela, mas eu falei, tá bom, eu vou descer com você. Desci com ela, fui com ela até o portão, atravessei a rua, era uma casa logo assim, bem na avenida mesmo. Chegou lá, realmente tinha um corredor e tinha uma casa com uma garagem aqui e uma varanda aqui em cima da garagem. Ela falou, é aqui, ó. Aí eu falei assim, tá legal, né? Ela falou, não. Eu tô muito assustada, que faz uma semana que essa moça morreu. Tô muito assustada. Você pode entrar comigo até lá para eu acender a luz lá no fundo? Porque a luz fica lá no fundo, é um corredorzinho. Aí eu já comecei a ficar mais, né? Mas você sabe, é homem, né? E você tá olhando para uma mulher. A mulher que tá te chamando para um negócio, você não sabe qual que é a intenção dela. Mas é o que eu tô falando. Se fosse nos dias de hoje, você ia falar que ela ia te dar uma Mas você vai lá, eu quero no sexo. Então vamos lá. Eu falei, tá bom, vamos entrar. Vou entrar com você. Entrei com ela. Ela chegou lá, acendeu a luz realmente e tal. Aí ela falou assim, ó, deixa eu te fazer mais um pedido. Eu falei, meu Deus do céu, né? Ela falou, você não pode ficar aqui comigo até clarear o dia, porque eu não tô conseguindo mais dormir, pelo menos hoje. Né? Ficando aflito já. Pelo menos hoje, fica comigo aqui, tudo, né? Porque essa situação que aconteceu com a dona da casa aqui, me ajuda. Pô, não custa, o ônibus não tem mais, você sabe que não tem mais ônibus, que vai demorar. Só quando clarear o dia, né? Aí eu falei assim, meu Deus, essa mulher... Aí eu já pensei, né? Falei, opa, eu acho que eu sei o que ela quer. Você vai no sexo, irmão, pelo amor de Deus. Eu vou no sexo, porque você tem que entender o contexto pra você entender. Aí ela falou assim pra mim, tá bom, ó, você vai ficar, quer tomar uma cerveja? Quer tomar uma coisa? Eu nunca tinha tomado cerveja na vida, né? Chamou no drink. Eu falei, dá um copo aí, né? Drink. Quando ela for tomar cerveja, eu já pensei na besteira. Eu falei, opa, já sei o que ela quer. Né? Você acendeu o Marlboro, aí pega fogo. Não, aí eu falei assim, mas ela chegou num ponto que eu acho que ela quer alguma coisa que não seja só a companhia, né? Conheço bem, viu? Mas ela só queria companhia, mesmo, porque ela era extremamente fria. Fria que eu falo a nível de relacionamento. Eu comecei a fazer amor com ela e ela ficava vendo a TV. Ela fazia assim, enquanto você estava ali se esforçando, fazendo o seu papel, e ela estava vendo a TV. Então ela fazia assim pra ver a TV. Você percebeu que ela era uma mulher fria? Não, eu falei assim, ela não tem reação, ela não reage, né? Não tem reação nenhuma. Bom, que se dane, homem é homem, moleque, naquela época, namorar, você não podia, não fazia nada com a minha ex. Não podia nem, era passar a mão no seio dela, já era... Só voltar um pouco, segura o tempo. Mas era diferente. Então era você entrou com a moça, ela pediu pra você entrar, ela ofereceu serviço. Aí no decorrer da noite a gente... ficou junto. Passou-se algum tempo. Sim, conversando. Uma cheirada lá no Mas eu percebi que ela não tinha reação. Quando você tava... E ela era gelada? Não, gelada não fisicamente. Fria de conduta. De conduta. Ela não reagia. Então você tava transando. Ela te trouxe até lá para batedouro, mas agiu de maneira fria. Eu achei estranho, porque ela ficava vendo assim, ó. Ela ficava olhando a TV. E eu tava lá me matando. Eu já levantava pra ela vendo a TV. E ela querendo ver a TV, então ela fazia assim. Eu levantava e ia as calças e ia embora, irmão. Mas eu tava, cara, eu não tinha. Mas isso aí é outro tempo, amigo. Ó, a oportunidade, ó. Eu tô aqui, filha. Reage, querida. Reage. Essa era um tempo que essa era uma oportunidade única na sua vida. Ele tá trazendo, você tá trazendo as coisas dos anos 80. Não, lindo, ele tá falando do espírito, pelo amor de Deus. Aí, calma. Não, foi agora. Eu tô quase subindo nesse teto. Fala. Calma aí, vamos lá, vamos seguir. Aí, a gente com o espírito, é isso? Não sei, cara. Vamos concluir junto. Vamos concluir junto aqui. Vamos chegar. Esse é um pó-de-mel. Último pedido. Fica quieto. Eu vou sair. Vamos lá. Vamos lá. Tô saindo. Você tá do lado do oráculo. Peraí. Aí, essa situação foi até clarear o dia, né? Clareou o dia. Eu peguei minha roupa, minha calça, vesti e vazei de lá. Por quê? Porque eu falei, ela não teve reação nenhuma. Só que homem é homem.
Uma semana depois, como a gente não tinha oportunidade naquela época, né? A oportunidade era única, aí eu pensei, vou lá de novo. Agora, pô, legal. Você voltou lá. Voltei pro local de novo. Um dia mais tranquilo, umas 7, 8 horas da noite. Não a convite dela, voluntariamente você. Fui lá, ia bater. Foi lá, enfiou com a cara e com a coragem. Falei, vou bater palma lá, né? Porque era a oportunidade que eu tô te Tinha que falando. bater palma pra entrar, né? Era uma outra bati muita época, palma, né? viu? Então, aí eu cheguei lá no corredor lá e comecei a bater palma. Batia palma não. Aí me sai uma moça aqui em cima. Não. Aqui lembra que tem uma garagem aqui, tem uma varanda aqui em cima lá. Oi, pois não. Não, eu queria, na verdade, eu queria saber se a moça que mora aqui no fundo tá aí e tal, né? Ela falou, rapaz, você não tá sabendo não? Ela morreu já faz uns 15 dias num acidente de carro. Eu gelei, não respirei mais, meu corpo Nessa só um minutinho. Você que tá em casa, agora é sério. Então, eu não sei se eu... Agora é sério, só um minutinho. Olha só, eu tô aqui nervoso. Você que tá em casa, você acompanhou o raciocínio dele? Se não, é sério, hein, gente? Isso aqui não é brincadeira, tá? Então sério. Vamos lá. E aí, então, Aí, foi anunciado que ela havia falecido há 15 dias. Então, mas eu não sei se essa pessoa que falou comigo... Por isso que eu não tenho a certeza absoluta. Agora eu tenho a percepção que eu fiquei com a pessoa que tinha morrido. Ela estava morta, por isso que ela não tinha reação. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Poderia ser a outra, não poderia? Eu escutei algo parecido de um policial rodoviário. Só para você entender como tem algum viés de fundamento isso. Que ele parou um carro certo, com 2 pessoas na Rio Santos. Tem um relato desse cara. Ele foi amigo de um cara que fez segurança para mim, um PM. Ele foi até a viatura para pegar o talão de multa. Tá. Quando ele voltou pro carro, não tinha ninguém pro carro. Ele falou que deu tempo dele. O carro tava lá e não tinha ninguém dentro do carro? Esquece, não tinha ninguém no carro. Esquece. E ele lembra que tinha uma lata de alguma coisa, tava lá a lata, os vidros baixados. Ele falou, eu senti um gelado, ele falou que deu tempo de eu pegar a viatura e desaparecer da Rio Santos. Você sabe por que eu falo que eu fiquei na dúvida? Eu fiquei na dúvida porque ela falava que a moça que tinha morrido, né? E a moça apareceu ali, mas eu em vez de parar e respirar e falar com a moça, falar, mas peraí, como é que foi o negócio? Não, mas isso não, é complicado. Eu vou assistir o programa porque eu fui no banheiro. Eu travei porque eu não tinha conhecimento do espiritismo naquela época. Eu era um garoto, um rapaz com 18 anos, um árabe, que nunca tinha ouvido falar em espiritismo nem nada na vida, né? Eu tô falando com uma alma, eu achei até, a princípio eu achei que essa moça que falou comigo, que era ela que a outra... Agora existe a dúvida, ou você teve uma experiência com alguém que partiu e voltou, ou alguém que anunciou que ela havia partido, pode ser falou alguém... comigo, eu não voltei lá para certificar, para saber se... Também não, você tem muito sangue frio, né? Então, aí isso aí travou aí, parou aí. Tá. Nácia, olha, eu lembrei dessa história do policial rodoviário, agora que me veio na cabeça. Mas isso aí é muito... É muito louco. Muito louco. Se você entender algumas coisas depois que eu fui aprendendo, porque eu aprendi... Posso só finalizar rapidamente? Pode. Eu não sou mais espírita, quer dizer, já faz 25 anos que eu não pratico mais nada a nível de espiritismo, penso. Mas eu tive uma fase que eu fui... Com 6, 7, 8 anos aí, eu desmaiei na rua, senti o cheiro de incenso. Eu não sabia o que era incenso. Não sabia o que era aquele cheiro. Aos 20 anos, eu entrei primeira vez eu entrei numa casa espírita, numa casa de Umbanda, e levado pela família da minha ex-mulher. Eu era um árabe, não sabia nem o que é aquilo. Quando vieram falar para mim para tomar um passe, eu pensei que era um passe de ônibus. Falei, mas como tomar passe? Como assim? A pessoa vai me dar um passe? Nasser, é pra você, vão te benzer. Aí eu entendi benzimento, né? Aí eu fui lá, sentei na arquibancada lá e tinha um cercadinho assim. Aí eu tô sentado lá, pô, como é que funciona o negócio? Olhando tudo, né? Aí começou a entrar o pessoal e começou a tocar lá os atabaques e tal. E eu desmaiei. Quando eu acordei, tava na cozinha, os caras me dando água. Aí eu falei assim, caramba, porra, desmaiei de novo, né? Tinha desmaiado com 8 anos, depois foi com 20, né? Ela falou, você não desmaiou, não. O pai de santo tava ali do lado e falou, você não desmaiou. Você incorporou sentado. E levaram, o pai de santo foi lá, te pegou lá na arquibancada, lá, te levou pro meio da roda lá. E você ficou a noite inteira trabalhando. Laroie!
Vamos lá. Chegar. Deixa eu te contar uma. E eu não sabia disso, cara. Eu não tinha a mínima ideia que era aquilo. Não, vou te contar. Então, deixa eu contar uma aqui. Essa é boa. Você chegou no grau, né? Chegou no. Não, peraí que você chegou no grau. Não, mas aí. E aí você incorporou essa vez e depois aos 20 anos. Não, aí eu comecei a trabalhar no espiritismo, porque ninguém me deixou mais soltar, né? Ninguém me soltou mais. Até aos. Faz 25 anos, eu acho que mais 20, 25 anos. Só que meus guias são tratados até hoje pelos meus pais de santos. De Umbanda. Umbanda com. Umbanda mista que a gente chamava, que trabalhava Umbanda em Candomblé. Tá bom. Eu já trabalhei em tudo que você possa imaginar. Legal. Por isso que eu falo que eu conheço bem a alma, conheço bem o espiritismo, conheço bem a religião e sei o que está acontecendo no mundo. Quem quer crer, creia. Quem não quiser, tá aí. Eu tenho uma boa para chancelar guerra. o que você acabou de falar. Peço só licença para a gente poder acabar. 4 dias antes de eu ser vítima de uma falsa denúncia de agressão e tentou destruir a minha vida, eu estava no escritório, eu tenho testemunha para isso. Inclusive uma delas está aqui hoje. Imotivadamente, o escritório encheu de mosca aonde a gente trabalhava. E nós estávamos lá trabalhando, quando viu 1, 2, 3, quando a gente viu muita mosca voando. E aquilo foi um prenúncio que algo de muito errado estava a caminho, tá? Nasser, eu não pude fazer entrevista com você inteiro, peço perdão, fui pego pelo trânsito, quero me aprofundar mais com você, peço desculpa ao meu companheiro Tobias, todo mundo aqui, tá? Bom, você que está aí com a gente, vou me despedir, espero que você tenha gostado, passa a bola para o Tobias, vai lá, Tobias. Eu vou fazer só a última pergunta para finalizar o programa. Que legado que você quer deixar nessa história toda? Cara, eu só queria. Eu falo assim que a gente tá vivendo uma guerra, certo? E eu vejo a escuridão. Eu enxergo, olho e vejo a escuridão. Eu me sinto um vagalume nessa escuridão. Mas eu tenho certeza que se você se tornar outro vagalume, o Alexandre se tornar outro vagalume, minha sobrinha, todo mundo que tá aqui, a gente vai clarear um pedaço. E é o início de um. A gente tá na guerra. Eu tô na guerra, entrei na guerra. Já que eu entrei, agora eu vou até o final. Então eu vou e gostaria que a gente, toda vez que eu puder, agregar mais um vagalume, e são 160 mil que estão andando comigo agora, e nós vamos clarear um pedaço. A gente talvez não resolva o céu, mas a gente resolve um pedacinho. Esse é o legado. Eu quero finalizar o programa dizendo o seguinte, ó. Ali, né? Ali? Não, é lá. No oráculo? Lá. Na alma? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Demais, que o Alexandre... Saudável. Às vezes ele me dá detalhes, né? E eu acho importante falar. Como você é um vagalume, o Alexandre ele não tem noção do tamanho do vagalume. Obrigado, ele não tem noção, mas ele vai ter. Foi o que você falou. É um tempo de cura. Ele vai ter noção da bandeira que esse ser humano aqui, maravilhoso, com todo respeito. Você não tem noção. Obrigado, irmão. Obrigado. E a gente está aqui para isso, para levar coisas maravilhosas para vocês, como a história desse cara aqui especial. Ele vai voltar para falar dessa festa incrível. Vocês vão ver. Oráculo. Vocês vão ver Veja bem, o oráculo não pode, porque o oráculo está acompanhado. Se é que ela volta pra gente. A alma não pode. Se é que ela volta pra gente, né? Depois de hoje, né, irmão? Talvez a gente perca o oráculo. Não, eu acho difícil, porque o coração já entrou na alma. O Podmé, nesse time maravilhoso que a gente tem, nessa equipe, a gente ama esse programa em muito pouco tempo. Você imagina o que tem pra 2025. Aguarde a gente pra semana que vem. Um abraço até semana. Valeu. Valeu, obrigado, Nasser. Boa noite. Boa.